Todo mundo achava que ele era só um aventureiro F qualquer, mas ele trombou numa maldita carta dourada de servo que invoca uma deusa esse foda, e com ela, ele tá prestes a virar o mais forte de todos. Kai, esse jovem, decide virar aventureiro e correr atrás da glória dourada. Mas a sorte não esteve do lado dele. Ele ralou todos os dias nestes 2 anos e ainda tá preso no maldito primeiro andar da masmorra. Como qualquer outro dia, Kai vai às cavernas andando devagar até um slime no chão. Em vez de sacar uma espada, ele puxa um inseticida e borrifa 2 garrafas no bicho, vendo-o murchar e morrer. Ele tá empolgadão com o quanto ficou bom em matar slimes. Não é surpresa. Esse é o 99º slime que mata. O cara grindou na masmorra feito NPC, jurando bater a marca de 1000. Kai segue mais fundo na masmorra quando de repente vê um slime dourado numa coluna. Ele fica todo animado por achar esse spawn raro pro seu 1000º. Mas, caramba, esse não vai ser fácil. Quando tenta borrifar com a garrafa, o slime simplesmente pula da coluna como se nada fosse. Kai não se abala, pega um pulverizador mais forte cheio de pesticida e detona o bicho de vez. Ele comemora o maldito 1000º abate, se sentindo o dono do mundo. Mal pode esperar para checar os status, pensa que vai upar muito, mas o nível não mudou, mesmo depois de ter desperdiçado um slime dourado. Ele resolve relevar, esperando pelo menos um loot maneiro. Em vez do núcleo de mana comum, acha uma cartinha dourada com a imagem de uma garota. Primeiro fica boiando, mas logo entende o que é. É uma carta de servo, um item super raro. Vê os status e descobre que o servo é uma valquíria chamada Sylph. Tenta até procurar no Instagram, mas não acha nada sobre ela online. Kai decide sair da masmorra antes de pesquisar mais. Voltando, ele cruza com um grupo de aventureiros usando armaduras insanas e Kai só fica olhando com uma invejinha. Ele fica imaginando se algum dia conseguiria comprar uma coisa dessas e vai na recepção trocar os núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista Hitsugaya paga pro Kai 500 ienes por núcleo de slime. No fim, ele sai com 1.500 ienes no bolso. É meio decepcionante, mas Kai aceita e começa a pular de empolgação. Aí ele para do nada e pergunta a Hitsugaya se ela faz ideia do valor de um cartão de servo raro, ainda mais se for da classe divina. Hitsugaya pensa um pouco e solta na lata que um cartão desse seria altamente colecionável, valendo mais de 1 bilhão de ienes sem suar. Kai fica em choque, mas segura a língua, volta ao armário, joga as coisas, troca de roupa e sai do lugar. Acontece que aquela masmorra faz parte de um parque de diversões, onde a galera pode comprar passe e entrar para caçar coisas valiosas. Vemos crianças fantasiadas andando por ali, dizendo que vão ser exploradores quando crescer. Mas Kai estava perdido nos próprios pensamentos, ainda viajando naquele cartão. Esperando o trem, ele tromba com os amigos Shinji e Hayato, e os 3 entram juntos no trem. Kai conta que ainda está no nível 3 e pergunta por que diabos eles não exploram masmorras. Hayato responde que 2 anos atrás, quando começaram a explorar, chegaram ao 2º andar e deram de cara com um Goblin. Pensaram que iam acabar com ele fácil, mas o Goblin simplesmente os atropelou sem cerimônia. Desde então, Shinji e Hayato decidiram que masmorras não são com eles e preferem aproveitar as outras atrações com o passe. Mais tarde à noite, Kai desce do trem e volta a pé para casa. Janta com a família, toma banho e capota. Na manhã seguinte, ele ainda não decide se vende o cartão. 1 bilhão de ienes dá para comprar toda a armadura que quiser e milhões de jogos também. Aí uma voz o interrompe. É a Katsu perguntando onde ele esteve ontem à noite. O cara mente na lata e diz que esteve numa festa com Shinji e Hayato. Só que merda, os dois veem o Kai e aparecem para confrontá-lo. Kai puxa eles de lado na pressa e implora para não contarem pro Katsu que ele foi explorar masmorras ontem. Eles juram ficar na miúda. Quando o Katsu pergunta o que fizeram na festa, cada um solta uma desculpa diferente. Fliperama, karaokê, boliche, um festival de mentiras. Katsu não é bobo, percebe a roubada e pergunta direto se o Kai voltou para as masmorras. Meu parceiro consegue mentir com a maior cara de pau e sai quase ileso. Depois na escola, Kai pergunta para os amigos o que fariam com um cartão de servo. Sem pensar 2 vezes, eles dizem que venderiam na hora. Aquilo vale uma fortuna. E fora da masmorra não dá para invocar. Kai cogita transformar em dinheiro, mas quando volta na masmorra, decide guardar para si. O cara quer ser um dos melhores aventureiros que já existiram. Ele se esquiva das câmeras, tira o cartão e invoca. Convoca Sylph, a Valquíria, para ser sua serva e obedecer a tudo. De repente, o cartão brilha forte, um clarão sai dele, e pá, vira uma mulher enorme com asas nas costas e 2 peitões na frente. Ela parece de outro mundo, agarra o Kai e puf, some com ele. Kai fica atônito sem entender nada. Quando se vira, vê uma menina pequena de armadura do lado. Pergunta quem ela é, se alguém se perdeu, e a minimoça responde sem cerimônia que é Sylph, a Valquíria, sua serva agora. Todos os sonhos do Kai de virar um aventureiro fudão desmoronam num segundo. Ele cai no chão lamentando não ter vendido o cartão, mas respira fundo e se recompõe.
Ele diz pra Sylphie que precisam caçar slimes. Ela logo afirma sentir um por perto. Então Kai testa a intuição dela e manda levar até o monstro. Sylphie encontra o slime sem dificuldade. Ela topa na hora e sai à mostra. Kai não esperava muito daquela garotinha, mas caramba, Sylphie conjura um ataque elétrico tão forte que por um segundo, Kai acha que a caverna inteira vai desabar. Kai se aproxima dela, pergunta se tá tudo bem, e ela vermelha admite que tá com uma fome do cão e precisa comer algo. Kai lembra que servos comem núcleos de mana, então dá o núcleo do slime pra ela, que agradece e avisa que tem mais slimes por perto. Ele pergunta se ela recuperou as forças e ela faz que sim, pronta pra partir. Mas espera aí, Kai a interrompe e pergunta se ela só sente slimes. Sylphie responde na lata que sente todo tipo de monstro, não só slimes. Só que depois de cada luta, ela fica faminta e precisa devorar um núcleo de mana. Kai faz as contas e percebe que caçar slimes assim não vai dar grana nenhuma. Então ele bolou um plano, manda Sylphie rastrear os slimes por ele, e ela topa na hora. Aí ele parte pro ataque com seus borrifadores, exterminando os slimes um a um. A jogada é esperta, porque achar eles é um saco, mas assim ele vai direto ao ponto e os pulveriza com seu inseticida barato. Depois de derrubar uma porção, ele sobe para nível 4 e desbloqueia uma habilidade passiva chamada Matador de Slimes, que dá um boost de 50% nas estatísticas contra slimes. Ele até fica meio desapontado, mas Sylphie anima, lembrando que conseguir uma skill já é vitória. Ele sorri pra ela, agradece pela ajuda e diz que vai voltar pra casa porque já tá tarde. Sylphie pergunta se vai convocá-la de novo logo e ele promete que vai chamá-la assim que puder. Ele a encerra na carta de servo e volta pro caminho de casa. Passa na recepção pra vender os núcleos de mana e Hitsugaya fica pasmo. Diz que ele quebrou o recorde diário de extermínio de slimes por uma margem enorme e quer saber como ele fez. Kai faz charme e mente dizendo que foi pura sorte, pega a recompensa de 15.000 ienes e vai embora. Mais tarde à noite, ele pensa em seguir para o segundo nível da masmorra. Goblins podem ser assustadores, mas ele confia que com a Sylphie ao lado eles não têm chance. Ele sonha com a infância, assistindo TV com a garota Katsu, vendo uma entrevista sobre o pai dela, o aventureiro mais famoso. Aquela entrevista enche Kai de admiração, e ele decide ali mesmo seguir os passos do entrevistado e virar um aventureiro. Na manhã seguinte, acorda com determinação e confiança, se prepara com a Sylphie ao lado, empunhando espada e escudo comprados com seu suor. Ele está decidido a limpar cada maldito calabouço e virar o aventureiro mais lendário do mundo. Entram na caverna e começam a andar quando Sylphie percebe que algo tá errado. Ela pergunta a Kai se ele tá bem, porque o cara tá branco como fantasma e tremendo feito vara verde. Kai tá morrendo de medo da caverna, mas mente pra Sylphie dizendo que tá empolgadão. Quando Sylphie diz que sente um goblin por perto, Kai vira a chavinha e sai correndo descontrolado. Sylphie fica com uma cara de quem não entende nada e pergunta o que diabos ele tá fazendo, mas Kai mente na cara dura. Tem um assunto urgente em casa. Aí ele lembra do pai do Katsu falando na TV e dá um estalo. Ele percebe que não pode largar o sonho assim, pega a espada de madeira e manda a Sylphie abrir caminho. Acha o Goblin cochilando atrás de uma pedra enorme, mas Kai tá paralisado de medo e não faz nada. Ele pede pra Sylphie ver se ela mesma não resolve matar aquilo. Ela topa na boa e já vai preparar um feitiço. O Goblin acorda pronto pra briga e Kai se põe entre eles com a espada na mão, dizendo que mudou de ideia, mas que ela fique pronta pra ajudar. Kai avança no Goblin, balança a espada e erra. O Goblin recua. Dessa vez o Goblin parte pra cima e tenta derrubá-lo, mas Kai bloqueia com o escudo no último segundo. Eles trocam golpes, brigam corpo a corpo, e Kai começa a ganhar terreno. Ele empurra o Goblin, que cai no chão. Kai vê a oportunidade e vai pra matar, mas o Goblin bloqueia, agarra a espada e desarma Kai. Aí o Goblin pula em cima dele, pronto pra acabar com a história. Kai recua sem defesa, mas lembra que tem os sprays. Ele o saca num bico só e borrifa esse negócio nos olhos do Goblin. O Goblin fica cego e é aí que Kai aproveita para dar o golpe final. Ele corre com a espada, mas a dama tropeça numa pedra e por acaso cai em cima do Goblin, cravando a faca no peito e matando o bicho na hora. Sylphie tá toda feliz parabenizando o Kai, mas o cara ainda tá morrendo de medo. Ele pega o cristal de mana, agradecido por estar vivo. De repente, um brilho dourado o envolve e ele percebe que subiu de nível de novo. Ele confere os status e ganhou uma habilidade nova chamada Matador de Goblin. Fica com sentimentos mistos sobre essa habilidade meia boca, mas decide que a habilidade é a habilidade e segue em frente. Vão mais fundo na caverna quando outro Goblin ataca do nada. Mas a Sylphie segura a onda com sua barreira defensiva, bloqueando tudo como chefe, enquanto o Kai fatiando um monstro no timing perfeito até derrubar. Aí ele cega mais um Goblin com aquele borrifador de novo e ainda acaba com ele.
Enquanto Sylphie arrasta o cara pra enfrentar outro Goblin, Kai mata esse com um golpe na cabeça e sobe pro nível 6 no processo. Eles continuam andando e Kai pergunta se Sylphie conhece essas masmorras. Ela responde que não faz ideia, só que existe pra ajudar seu mestre. Seguem mais fundo e acham o último Goblin do dia. O danado avança em Kai, mas Sylphie solta sua magia de raio e simplesmente destrói a fera. Kai alimenta ela com um núcleo de mana e eles saem correndo pra fora. Kai entrega os cristais de mana pro Tsugaya. De novo ele tá de fingimento total, dizendo que foi só sorte. Volta pra casa e caramba, o corpo dele tá tão dolorido que nem consegue se mexer da cama. Na manhã seguinte ele arrasta o corpo preguiçoso pra escola junto com o Katsu. O Katsu já sacando a situação, sabendo que o Kai deve ter ido pras masmorras, mas o Kai nega tudo e diz que só tava fazendo uns treinos de academia. Katsu deixa passar e continuam andando. Chegam finalmente na sala, e Kai começa a contar pro Shinji e pro Hayato sobre suas aventuras na masmorra de nível 2. Diz que matou 4 goblins na cara dura. Eles ficam boquiabertos com dificuldade de acreditar que o Kai não tá de conversa, mas ele jura que não tá mentindo e fala que hoje vai descer ainda mais. Depois da aula ele volta pras masmorras com a Sylphie. Eles exploram partes mais distantes da caverna, derrubando goblins com um trabalho em equipe absurdo. Sylphie bloqueia os ataques enquanto o Kai dá o golpe fatal. Quando o Kai cansa, a Sylphie assume e finaliza os monstros com a magia de raio. Depois daquela aventura, o Kai dorme feito pedra à noite. No dia seguinte, ele troca por uma barra de metal e começa a detonar goblins, mas fica tão exausto que acaba cochilando até na sala de aula. Mesmo assim, isso não impede as aventuras. Ele vai pro calabouço dia após dia, derrubando goblins de qualquer jeito até chegar ao nível 10, um marco enorme para ele. Dessa vez ele desbloqueia uma habilidade especial chamada Amor Divino, que aumenta seus status a cada level. A potência depende do quanto a deusa divina demonstra carinho, então ele decide que tem que dizer o quanto tá feliz de aventurar com alguém tão massa quanto a Sylphie. Mas droga, essa pobrezinha nem faz ideia de que tipo de maníaco manipulador ele é, então ela só agradece feliz por ele estar junto e adora trabalhar com ele. Depois disso, o próximo monstro que aparece é um esqueleto brilhante, algo que eles nunca enfrentaram. Kai manda a Sylphie ficar alerta, e ela ergue sua barreira mágica enquanto os esqueletos vêm com tudo. O esqueleto bate naquela barreira tentando arrebentar, mas antes que consiga, Kai decide atacar. Só que pô, o ataque dele não faz nada, as armas não são fortes o bastante para esse spawn raro. Então ele pede pra Sylphie cuidar disso. Ela recita seu feitiço e manda um raio que estoura o esqueleto na hora. Dessa vez, o núcleo de mana que cai é vermelho vivo. Kai se pergunta se é raro, mas dá pra Sylphie mesmo assim, e ela diz que tá mais saboroso que o normal. Mais tarde, quando ele leva o loot pro Hitsugaya, pergunta sobre o núcleo daquele esqueleto brilhante. Ela conta que é um drop bem raro e que poderia valer uns 2 milhões de ienes, então Kai fica arrasado, quase milionário, mas a Sylphie comeu o dinheiro dele. Hitsugaya diz pra não se preocupar, porque se caiu uma vez, há boas chances de aparecer de novo. À noite ele fica remoendo o dinheiro perdido, mas decide que não importa, já que subiu muito de nível. Começa a pensar se pode ir pro terceiro andar agora, mas sabe que lá os inimigos vêm em grupos e podem ser bem mais perigosos. Então resolve guardar isso na cabeça e se preparar. No dia seguinte, fala pra Sylphie só vigiar um pouco, sem fazer nada. Ela se assusta, pensa que errou e já pede desculpas. Mas o Kai explica que quer ir pro terceiro andar, só que tem medo de ficar dependendo demais dela pra salvar seu couro. Então ele quer ficar mais forte primeiro. A Sylphie parece aliviada e deseja sorte pra ele. Aí do nada, um maldito Goblin sai de trás de uma pedra. Kai fala confiante pra Sylphie ficar de longe enquanto ele resolve. Mas o plano dá ruim demais, e ele se lasca feio. Ele tem que comprar poções com o Hitsugaya, e isso leva todas as suas economias. À noite pensa que vai precisar de vários núcleos de mana para sustentar a Sylphie e comprar equipamento melhor. Decide recomeçar do zero e volta pro primeiro andar para matar o máximo de slimes possível, ganhando habilidades, níveis e núcleos. Depois de ralar nos calabouços sozinho por vários dias, ele finalmente junta núcleos de mana suficientes para se sentir pronto pro terceiro andar. Mas, antes de saírem da caverna, Sylphie diz que sente um tipo diferente de slime. E caramba, ela acerta. Kai vê um slime prateado por perto. Ele parte pra cima com sua arma de spray, mas o bicho é veloz e desvia. Por sorte, a Sylphie já tá lá pronta pra ação. Ela solta sua magia de raio e elimina o slime na hora. E o mais louco, o bicho dropa outro cartão de servo, sorte insana. Kai pega o cartão e vê que é um servo de rank demônio chamado Luceria. Ele olha pra Sylphie, que fica chateada e aí percebe que demônios e deusas não combinam bem. Mesmo assim, segue seu desejo e, sem nem conversar com Sylphie, invoca o servo demônio na hora.
Uma chama vermelha enorme os envolve, e surge uma demônia gigantesca, vindo voando e atravessando Kai em forma etérea, igual aconteceu com a Sylph. Ele olha para baixo e vê outra criatura pequenininha, mas desta vez com asas de morcego e chifres. E ele entende que com um demônio e uma deusa do lado, o grupo vai ser imbatível. Ele leva um choque quando percebe que a baixinha não parece nada com a gata do cartão. Enfim, fazem a introdução, trocam nomes, a baixinha acha o Kai nada confiável nem esperto, e a Sylph não gosta nada dela desrespeitar o mestre assim. A Luciria diz pra ela não se preocupar com a boca suja, todo demônio fala assim, e que a Sylph tá de boa se foi esse o combinado. Depois ela pergunta pro Kai sobre a Sylph e repara que ela parece uma valquíria. A Sylph conta que é serva do Kai igual a ela, e que topa trabalhar junto. Luciria concorda e pede um núcleo de mana pro Kai porque tá com fome. Ele corta ela dizendo que ela ainda não fez nada. Aí a Sylph vê um slime perto e a Laceria chega toda convencida para resolver. Ela solta um golpe sinistro chamado Fogo Infernal da Destruição e limpa o slime. Kai dá o núcleo para ela depois que ela exige. Mas um não basta, e ela pede mais. Kai diz que não tem, e ela acha que ele é mão de vaca. Depois ele pede para ela mostrar outro golpe, o Sopro Corrosivo. A pequena resmunga porque não ganhou mais núcleos, mas ele promete dar depois. Ela usa o Sopro Corrosivo para detonar um Goblin, que praticamente derrete. Sylph e Kai não conseguem nem olhar, é nojento demais. Kai entrega o núcleo, e Luciria gosta mais desse sabor. Sugere explorar os andares inferiores para achar núcleos mais gostosos de monstros mais fortes. Mas o Kai acorda dizendo que tem mais monstros no terceiro andar. Lozeria não vê problema, e Kai avisa que primeiro precisam garantir armas e suprimentos antes de descer. Pergunta se ela conhece a dungeon. Como não conhece, aceita ouvi-lo. Fala que vão encarar o terceiro andar amanhã porque ela pode estar cansada hoje. Ela não está cansada, mas concorda em ouvi-lo depois que Sylph diz que ela deve escutar o mestre. No dia seguinte, os três descem para o terceiro andar e vemos que Kai comprou uma besta nova como arma. Sylph acha que a arma combina muito com ele, e Kai diz que a besta foi caríssima, mas Luciria fala que preço não importa. Aí aparecem dois cães infernais. Kai mira, atira e erra o tiro. Os cães partem pra cima, mas Sylph ergue uma barreira e salva a pele dele. Laceria acaba com eles com o fogo infernal da destruição. Kai dá um núcleo, mas ela não se satisfaz e quer mais um. Mas o Kai corta ela na hora porque se ela continuar devorando tudo, ele não vai sobrar com nada. Ela não fica nada feliz, mas a Kai'Ziz dá um núcleo extra se ela matar mais monstros e ele promete isso a ela. Ela ameaça que vai mandar ele pro inferno se ele quebrar a promessa, e isso mexe com ele um pouco. Aí aparecem dois javalis selvagens. Luceria solta o fogo infernal da destruição de novo, só que um só fica torrado e o outro vem na carga. Ela tenta acertar com outro ataque, mas o Kai a impede para poder atirar. Um tiro só não basta para matar a besta, o que assusta o Kai e ele cai. Sylph tenta ajudar com seu raio divino, mas antes dela, ele termina a besta com outro disparo. Sylph elogia o Kai por isso, mas Lysuria acha que ele agiu feito covarde. Kai percebe que subiu pro nível 11, e Lysuria pede mais núcleos de magia. Depois, vemos o Kai saindo pensando que não vai lucrar nada se continuar dando todos os núcleos pros servos. No caminho, ele ouve um grupo de aventureiros conversando e descobre que aquelas três garotas chegam fácil ao sexto andar. Corte pro Kai viajando na sala de aula, imaginando que eles também podiam chegar ao sexto andar se se empenhassem. Ele fica todo feliz sonhando em explorar andares mais fundos até os colegas o acordarem. Eles perguntam como ele consegue ser tão despreocupado quando não tem pontos suficientes para as faculdades dos sonhos. Descobrem que ele tá tranquilo, porque ainda não decidiu qual faculdade vai escolher. Katsu escuta e pergunta pro Kai qual faculdade ele vai escolher. Ele fica em dúvida e devolve a pergunta para ela primeiro. Ela responde que vai para a Academia Uka e pergunta se ele também vai se matricular lá. Como ele não escolheu nada, ele fala que vai. Ela fica empolgada por irem para a escola juntos de novo e vai embora quando uma amiga pede ajuda com os panfletos. Kai fica se perguntando por que ela tá tão feliz e a turma dele acha que ele é um bobalhão desatento. Corta de volta pro labirinto, e a galera dele tá acabando com os monstros um por um. Ao contrário da Sylph, a Luceria fica pedindo mais núcleos pro Kai, e ele não tem escolha a não ser ceder. Sylph não curta muito a situação, mas o Kai nem percebe o que ela sente. Ele continua entregando núcleos pra Luceria, e quando Sylph o encara, ele pergunta se tem algo errado, mas ela cala a boca. Ele percebe que tem algo estranho com ela, mas não consegue identificar o que. Aí a cena corta pra casa dele. A mãe tá vendo uma novela e ele nota uma situação ali igualzinha à que tá vivendo agora. Vendo a novela, ele deduz que a Sylph tá ansiosa por causa da nova serviçal, e tem medo disso acabar num confronto entre as duas, tipo na trama. Acha que ia ser um desastre e fica pensando como consertar. Na manhã seguinte, ele tromba com a Katsu a caminho da escola. Ela percebe que ele tá morto de cansado. Conversando, descobre que ele não preencheu uma noite de sono sequer. Pergunta se há problema e se pode ajudar.
Ele tenta contar a verdade, mas desiste e diz que 2 amigos dele se aproximaram de 2 garotas de personalidade oposta. E a Keta não tá se dando bem com a esquentada. Todos tentam descobrir como fazer as duas se entenderem, e isso não saiu da cabeça dele a noite toda. Katsu pergunta se ele falou com a garota quieta e sugere: fala direto com a pessoa. Depois vemos o Kai invocar só a Sylphie na masmorra desta vez. Então ela pergunta da lisúria. Ele quer que as duas conversem a sós. Sylphie fica vermelha, meio contrariada com a ideia. Ele pergunta se ela não gosta dela e Sylphie nega. No começo achou a lisúria meio assustadora, mas agora sabe que o demônio não queria fazer mal. Ela é uma garota boa e gentil, e ela ama. Kai manda na lata: tem algum problema? Ela diz que não, mas ele continua insistindo para ela abrir o jogo. Ele diz que ela é importante para ele, e isso deixa Sylphie toda atrapalhada. Como ele não larga o assunto, ela acaba confessando. Tem uma coisa que a incomoda. Explica que o mestre trata a lisúria com uma gentileza exagerada e quer que ele trate a garota do mesmo jeito. Kai fica confuso, porque acha que não trata as duas diferente, mas Sylphie avisa que Lisúria tem recebido mais núcleos recentemente. Diz que antes, quando Lisúria não estava por perto, conversava mais com ele, e quer que ele volte a falar com ela como antes. Kai finalmente percebe que ela tá claramente com ciúmes, então concorda em dar a ela tantos núcleos quanto dá pra Lisúria e falar mais com ela daqui pra frente, e a Sylphie fica radiante ao ouvir isso. Mais tarde a gente vê o Kai já começando a dar o mesmo número de núcleos pras duas, na moral. Ele ainda elogia a Sylphie pelo ataque brutal no monstro que acabaram de enfrentar. Aí a Liseria quer elogio também. Ele elogia, ela fica toda convencida. Os três topam com um javali selvagem e a Sylphie simplesmente o derruba, subindo de nível na hora. Kai percebe que todas as estatísticas dela aumentaram demais. Ela fica toda feliz, e a Laceria a parabeniza. Logo aparecem 3 cães infernais, e a Sylphie os elimina de uma só investida mesmo. Kai tá surpreso que ela consiga derrubar 3 de uma vez agora. Depois enfrentam outro javali, e a Sylphie protege todo mundo com uma barreira. Kai nota que as barreiras dela estão mais resistentes. A Laceria tenta atacar o javali, mas o Kai corta a dela e resolve sozinho. Ele dá mais núcleos pra Sylphie, e a Laceria não curte ficar sem fazer nada. A Sylphie pergunta algo baixinho, ele não escuta. Pede pra ela falar mais alto, e ela, envergonhada, pede mais núcleos. Mais tarde ele percebe que subir de nível abriu ainda mais o apetite dela. Então começa a trocar núcleos por grana. O Hitsugaya percebe que ele tem trazido menos núcleos ultimamente e não fica nada feliz. No dia seguinte, vemos ele matando slimes no primeiro andar da masmorra. Já eram 25 que ele tinha abatido. A Selphie elogia, mas a Luciria fica chateada por não ter oportunidade de lutar. Kai diz que não dá pra juntar núcleos se ela estiver lutando ao lado dele. Ela pergunta por que ele a invocou então, e a Sylphie fala que ela só fica feliz em apoiar o mestre desse jeito. Kai agradece o apoio delas, o que deixa a Luceria contente também, mas ela não tá sendo totalmente honesta com os próprios sentimentos e diz baixinho que vai continuar apoiando. Depois ele vende os núcleos de slime, e o Hitsugaya pergunta se tem algo errado, já que ele só tem trazido núcleos de slime ultimamente. Kai diz que deu vontade de voltar um pouco pro primeiro andar. Hitsugaya não entende porque ele já deveria estar pronto pro quarto andar. Aí a gente vê o Kaido fuçando na internet procurando umas paradas maneiras. Ele até pode estar pronto fisicamente para o quarto andar, mas o equipamento não aguenta. Tá pensando em comprar armadura nova e viu um traje brabo de nanotubos de carbono. Só que é caro pra caramba, e foge do orçamento. Então percebe que precisa arrumar grana. A cena volta pro calabouço. Ele encontra um slime metálico azul, e acha que é obra da habilidade de bênção divina. Então espera que caia um card de servo. Aí Liseria e Sylphie cercam o slime, e sem cerimônia atacam juntas. O slime não tinha chance, mas Kai percebe que caiu uma orbe mágica em vez do card de servo. Ele explica que com essa orbe pode dominar um feitiço e virar mago. Então bate a orbe no chão para ativar. Isso lhe dá uma nova habilidade chamada Bola d'Água, e ele fica empolgadíssimo para testar. Vê um cão infernal como alvo perfeito. Diz na lata para Sylphie erguer a barreira e proteger todo mundo. Depois manda a Luciria acabar com o monstro se ele errar. Sylphie levanta a barreira, ele acerta o cão com a bola d'água, mas aquilo não faz dano nenhum, então Luciria intervém e detona o bicho antes que ele ataque. Kai fica decepcionado vendo sua magia inútil daquele jeito. Sylphie tenta animar dizendo que ainda é do caramba ele conseguir usar magia. Luciria entra na conversa, pelo menos não vai faltar água para beber, mas Kai acha que devia ter vendido a orbe. À noite, pegamos um Kai cabisbaixo no parque quando a Katsu aparece. Ela pergunta o que ele faz ali àquela hora. Ele quase conta da nova magia, mas desvia e começa a falar de um filme tosco que saiu e que foi uma decepção quando ele e o brother foram ver. Eles voltam pra casa juntos, e Kai descobre que a Katsu vinha do cursinho. Agradece pelo conselho que ela deu outro dia, porque ajudou a resolver o problema. Ela pergunta se era coisa dele e não dos amigos. Ele nega, e ela vai embora pra casa.
Kai começa a pensar se ela ficou putinha com ele agora há pouco, e a gente vê que Katsu percebeu que ele tá escondendo algo. Kai se pergunta se ela tá com ciúmes igual a Sylphie, e mesmo sabendo que tem razão, acha impossível isso ser real. No dia seguinte, Kai volta pro calabouço para treinar sua bola de água. Ele começa devagar, arremessando uma bolinha d'água na parede que só deixa tudo molhado. Já tá morto de cansado com um único feitiço, mas insiste no treino. Na segunda tentativa, ele solta a água na maior velocidade que consegue. Ele e a Sylphie ficam empolgados, mas a Luceria nem aí, porque depois de só 2 bolas, Kai fica exausto e desaba no chão. Volta pra casa e apaga assim que encosta na cama. Nos sonhos, Kai lembra de ver o pai do Katsu na TV quando era criança, e como isso o fez querer ser aventureiro igual. Motivado por esse sonho, no dia seguinte ele volta ao calabouço e se esforça de novo com as bolas de água. Hoje ele tá muito mais rápido e dispara várias bolinhas nas paredes do calabouço. Mas no fim, a mana acaba. Ele faz uma pausa para recuperar o fôlego, e assim que se sente melhor, mergulha de volta no treino. Agora ele começa a brincar com a forma da queda d'água e transforma ela num cubo. Fica radiante com o sucesso e continua experimentando, dando formas diferentes à cascata. Mas cansa rápido e cai de costas. Enquanto sai meio zonzo do calabouço, tropeça e cai nos braços de outro aventureiro. Levanta na hora e pede desculpas, e essa aventureira madura e gata pergunta se ele tá bem. Kai diz que tá tudo certo e vai embora, mas a mãe tá preocupada porque ele não parece nada bem. O grupo dela, porém, fica impressionado com a garra dele e entra no calabouço. Mais tarde, Kai está dormindo em aula, e quando a professora o acorda, ele solta na lata que vai treinar pra valer hoje, e a classe inteira cai na risada. No recreio, os amigos se aproximam e perguntam sobre o papo de treino. Kai diz que está praticando uma habilidade crucial para se dar bem no calabouço, mas justo então a Katsu aparece. Ela pergunta se ele está treinando para o calabouço, e Kai muda de assunto e fala que era sobre treino de dança. Katsu suspira aliviada e pede para ele não exagerar. Depois ainda diz que quer ver a performance de dança dele um dia e vai embora, deixando Kai e os rapazes sozinhos. No dia seguinte, Kai volta ao calabouço querendo ação de verdade com sua esfera d'água. Ele acerta um Goblin com ela, mas em vez de estourar como sempre, a esfera fica sólida e entope as vias do bicho, sufocando-o até a morte. Sylphie e Laceria elogiam a façanha, mas então Kai percebe que não está mais ganhando experiência dos monstros do terceiro andar. Ou seja, é hora de subirem de nível e descerem para o quarto andar. Kai acha que vai precisar de equipamento decente para encarar aquilo, então decide finalmente comprar algo que vinha namorando há tempos. No dia seguinte, ele aparece vestido com um macacão colado. Sylphie acha que ele tá arrasando, mas Laceria destrói o ego dele na lata chamando de ridículo. Kai explica que o traje é de ponta e caríssimo, feito de nanotubos de carbono que o protegem pra caramba sem ser grosso. Ele conta que o macacão tem defesa top contra flechas e perfurações, e que ele comprou uma pulseira que amplifica a magia para deixar até feitiços fracos um pouco mais potentes, só que ainda não testou, não dá opção de testar. Kai começa a mostrar outras compras, tipo poções, mas Luceria puxa Sylphie embora porque já encheu o saco das exibições do Kai. Elas então descem pro quarto andar, onde Sylphie sente um troço monstruoso vindo na direção delas. Antes que Kai consiga checar a enciclopédia de monstros para ver o que enfrentam, aparece uma barata gigante do caralho, e as duas piram e se agarram uma na outra. Começam a vomitar feitiços na barata enquanto correm pelo calabouço, e Kai só tenta acompanhar para não ficar para trás. Quando se cansam, Sylphie e Luceria param para respirar e quase atacam Kai quando ele chega correndo. Sylphie vai correndo abraçá-lo dizendo que estava apavorada, enquanto Luceria segue no papel da fria e jura que não tem medo de pernilongos, imagina. Sylphie então pede desculpas a Kai por tê-lo deixado para trás e implora para ele dar uma bronca. Ele fala que não tá bravo, eles limparam o quarto andar num tempo recorde na bagunça, e que pegou vários núcleos de mana dos monstros derrotados. Luceria se recusa a comer aqueles cristais nojentos, mas tá com tanta fome que acaba aceitando. Dá pra imaginar, o gosto é exatamente tão horrível quanto as meninas temiam. Aí Kai diz que já que conseguiram cristais, vale a pena fazer uma ronda pelo quinto andar por um tempo. Sylphie tem aquele sexto sentido e sente um monstro de areia e outro de lama por perto. Kai mira com a besta, erra a primeira flecha e a segunda atravessa o monstro de areia, que revida na hora e ataca. Kai grita o nome da Sylphie, ela é ágil e já levanta uma barreira para protegê-lo. Kai conclui que esses dois são imunes a ataques físicos e chama a Luceria para dar suporte. E ela simplesmente os obliterou com um ataque de fogo. Kai pergunta se ela precisa recarregar mana com aqueles cristais nojentos, mas nenhuma das duas quer chegar perto daquilo. Seguem explorando o quinto andar e aparentemente não tem mais monstros por perto. Nesse instante, Sylphie percebe algo estranho numa parede, mas Kai não vê nada de especial. Ela decide detonar e abre um buraco na parede com um raio. E uau, revela uma passagem secreta. Eles entram e Kai avisa as meninas para ficarem atentas a armadilhas. Mas mal termina de falar e Luceria diz que o aviso já chegou tarde demais, pisa num gatilho e uma flecha sai disparada.
Só que em vez de acertar a Lucília, a flecha pega o Kai, que cai no chão se contorcendo de dor. O grupo fica preocupado, mas por sorte a roupa corporal dele o protege de ferimentos sérios, e ele se recupera em alguns minutos. Seguem adiante, e aí Laceria pisa numa outra placa de armadilha. Kai recua para escapar da flecha, mas leva um choque de relâmpago no lugar. Curiosamente, ele fica totalmente bem e até se sente meio energizado. Liseria manda ele parar de deixar ela preocupada, mas quando ele pergunta se ela realmente estava preocupada, ela ativa a forma Sunderer e volta ao modo normal. Mais à frente encontram um portão enorme com uma pintura sinistra, e Sylphie sente uma presença absurdamente forte do outro lado. Kai já estava pronto para encerrar e voltar para casa, mas as duas não deixam ele escapar tão fácil. Ele tenta abrir o portão que nem se mexe, então Sylphie solta um raio nele e Kai só espera que não o acusem de destruição de propriedade do calabouço. Eles entram e dão de cara com dois monstros sinistros. Um é um ogro vermelho e o outro uma gosma gigantesca. Kai não recua depois de chegar até aqui, então manda as garotas focarem no ogro vermelho primeiro. Elas soltam ataques de relâmpago e fogo, mas o ogro mal se mexe porque é imune a dano de habilidade. Aí ele investe contra elas, mas a barreira da Sylphie bloqueia o golpe. Kai manda a Liseria cuidar da gosma enquanto atira no ogro com sua besta. Cada flecha vai tirando vida, até que ele fica sem munição. O ogro puto começa a bater na barreira, e a Luxurious luta sozinha contra a gosma. Como último recurso, Kai usa sua esfera de água. Ele conjura a esfera, mas ela congela por causa da pulseira. Ele dispara o projétil de gelo no ogro, desgastando a vida aos poucos. Só que aí ele percebe que o mana tá acabando. Kai então molda as esferas de gelo em estalactites cortantes que dão muito mais impacto no ogro. Com as 3 últimas flechas, ele derruba o ogro vermelho. Sobra só a gosma. A gosma quase acerta a Liseria, mas Kai pula na frente e a protege com seu escudo. Ele segura a gosma e pede para Sylphie preparar o ataque com a lança divina, mas caramba, o escudo e o equipamento começam a derreter. Sylphie então avança com a lança divina e atravessa a gosma. Mesmo assim, não faz tanto dano. Kai pensa em desistir, mas lembra do herói que é e investe de novo, desviando dos ataques viscosiados. Aí ele tira o famoso spray de inseto. Gigante ou não, aquilo ainda é gosma. A vida da gosma vai caindo e Sylphie protege Kai com sua barreira mágica. Acabam 2 garrafas, então ele fuça na bolsa e pega 2 sprays super potentes. Ele aplica tudo na gosma até a vida zerar e a criatura ir pro saco. As garotas animadas abraçam o Kai e acabam machucando o ombro ferido dele, sem problema. Ele conserta tomando uma poção de vida. Logo em seguida, Loseria sobe de nível, e Kai confere os status, também subiu bastante. Sem perder tempo, começa a coletar núcleos de mana, e acha o núcleo vermelho do ogro, que vai valer uma boa grana. Quando ele vai atrás do núcleo do Slim, acaba encontrando uma espada mágica de grau raro, que na prática parece mais uma faca de churrasco do que a espada mística. Mais tarde, Kai leva o núcleo de mana do ogro vermelho para Hitsugaya, que fica morrendo de curiosidade de onde ele arranjou aquilo. Ele conta sobre a masmorra escondida no 5º andar e como atropelou o boss. Hitsugaya diz que precisam checar essa masmorra logo e ainda revela que o núcleo vermelho vale uma baita grana. Kai fica empolgadíssimo com a notícia e com outra novidade boa, Hitsugaya o convida para um evento na próxima semana para encarar o 7º andar em grupo. Na semana seguinte, Kai vai pro evento e topa com as 3 garotas daquele dia. A líder se apresenta como Eiri, a gata rosa se chama Miko, e a última é Hikari. Kai se apresenta também e descobre que todas vão formar time com ele. Enquanto isso, Katsu sonha com o passado, vê o pai indo pra masmorra. Ela pede pra ele voltar logo, e ele promete que vai chegar cedo pra jantar com ela. Ele então sai e Katsu acorda. Ela decide ir estudar na casa da amiga. Ao sair, fica se perguntando se o Kai está ocupado com ensaio de dança ou treino de musculação hoje. Cortamos para a cena dos participantes alinhados para teleportar. A turma do Kai se dá a mão no círculo de teleporte e, puff, aparecem no 6º andar. Kai respira aliviado por terem chegado bem. Diz pros outros que é só a 2ª vez que usa o portal, então tava nervoso. A primeira foi ontem, indo do 6º andar pro chão. Descobre que os outros também são novatos e tão nervosos. Logo acham um funcionário que os guia até as escadas pro 7º andar, avisando que o evento dura 3 horas. Ao se aproximarem das escadas, avistam uma loja de conveniência, Eri pergunta se Kai quer comprar algo. Ele acha ótimo ter loja na masmorra e pega alguns refis pro spray pesticida. Os colegas notam que ele carrega muita bagagem e Kai acha estranho que eles viajem tão leves. Elas explicam que tem bolsas mágicas. Kai fica chocado, bolsa mágica custa como uma mansão. Eles contam que os pais compraram as bolsas para elas, e Kai percebe que todas vêm de famílias ricas. Aí a Eri pergunta se ele trouxe o equipamento certo. Envergonhado, ele admite que começou com coisas baratas e foi subindo aos poucos, comprando tudo com o dinheiro da venda de núcleos mágicos.
A Miko comenta que ele só está com uma roupa justa, e a Hikari a repreende. Não seja tão direta assim. Então eles se armam e vão para o 7º andar enquanto exploram, conversam e Kai descobre que naquele andar aparecem principalmente monstros do tipo Golem. Ao ouvir isso, ele percebe que suas colegas já fizeram reconhecimento ali. Elas explicam que escultura a área é essencial para ganhar qualquer partida. Kai concorda, mas sabe que aquilo é bem mais sério do que um jogo. De repente, notam sombras vindo e imediatamente se põem em guarda. Logo percebem que são só os funcionários limpando a masmorra, que desejam boa sorte no evento e seguem caminho. Kai diz que está no nível 16 e pergunta os níveis dos outros. Airi responde, tô no 18, e Hikari e Miko dizem que estão no 15. Miko ainda comenta que a Hikari tem 75 de MP. Kai fica surpreso, já que ele tem só a metade, acha ela incrível. Eles então encontram um golem de pedra. Airi manda a Hikari preparar magia, e ordena que a Miko proteja a Hikari enquanto ela enfrenta o golem. Kai pergunta o que fazer e Airi manda ele cobrir a retaguarda. Airi ataca o golem e o derrota sozinha. Kai acha demais. Em seguida aparece um golem de bronze. Hikari lança uma magia chamada Onda da Terra para prendê-lo num brejo e Miko invoca sua serva Snatch, que desvia dos golpes e acerta um feitiço de vento. Hikari usa uma bola de fogo no monstro e Airi finaliza com sua lança. Kai se encanta com a sincronia. Então percebe um monstro atrás da Miko e da Hikari. E elas se viram. É um golem de ferro. Kai atira com sua besta, mas não surte efeito. Eri protege Miko e Hikari do ataque, porém a carapaça do golem é resistente demais para causar dano real. Hikari lança sua bola de fogo e Miko investe com Snatch, mas nada funciona, e o golem acaba ferindo Snatch. Vendo aquilo, Kai acha que precisa invocar a Sylph ou a Lisúria, mas tira a faca de placa da bolsa e lembra de ter lido online sobre essa espada mágica. Descobriu que ela causa o dano que o usuário imagina, então decide que precisa se imaginar vencendo o monstro. Ele manda a Hikari usar onda de terra para prender o monstro. Ela prende, Airi distrai com uma chuva de golpes, e Kai ataca pelas costas com a espada mágica imaginando-a explodir, e o bicho realmente explode. Os outros percebem que Kai carrega a tal espada mágica. Mais tarde no café, conversam sobre a exploração da masmorra. Kai conta que a espada caiu para ele outro dia e que foi a primeira vez que a usou, por isso ficou feliz por ter funcionado. Kai pergunta a Miko como o Snatch está e fica aliviado ao saber que o bicho está bem. Ele comenta que foi a primeira vez que viu um carbúnculo, nem em vídeo ele tinha visto antes, e Miko explica que servos não aparecem em filmagens. Então Airi pergunta se ele já viu algum deles e Kai percebe que não viu. E isso explica porque os oficiais da guilda nunca perguntaram sobre a Sylph e a Luceria. Ele se pergunta se só elas sabem do Snatch, e Miko esclarece que comprou o Snatch num leilão e registrou com a guilda, então todo mundo sabe. Miko sugere que coloquem chaveirinhos combinando nas bolsas mágicas para marcar a participação no evento, e todo mundo concorda. Depois, a Airi convida Kai para entrar no grupo como membro fixo, explicando que há portais de transferência a cada 5 andares e que agora querem chegar ao portal do 11º andar. Kai acha a ideia boa, mas insiste que é só um explorador comum, nada demais. Elas o tranquilizam dizendo que se sentem mais seguras com ele por perto e perguntam se ele tem alguém em mente para o grupo, lembrando-o da Sylph e da Lucéria. Kai se preocupa que, se descobrirem que ele vai levar 2 garotinhas pra masmorra, podem denunciá-lo e pede um tempo para pensar. Miko pergunta se ele não gosta do grupo. Ele garante que só precisa consultar alguém primeiro e vai dar uma resposta depois. Eles entendem e Airi pede para ele avisar quando decidir. Ele concorda e a cena corta para ele voltando à masmorra. Lá dentro convoca seus servos que ficam chateados por ele não ter chamado antes. Kai explica que está pensando em montar um grupo com outras pessoas, mas os servos se revoltaram. Não acreditam que isso é a primeira coisa que ele fala depois de vê-los. Ele diz que não os abandonou, que tinha assuntos para resolver e não pôde chamá-los de manhã. Ele tenta falar do grupo de novo, mas eles juram que os 3 estão bem do jeito que estão. Kai insiste, mas Sylph manda fechar o assunto ali mesmo, com firmeza. A Luceria explode de raiva porque ele sempre usa o nome completo dela, e Kai não faz ideia de como chamá-la. Ela lembra que ele chama a Sylph de Sil, e então ele percebe que, desta vez, quem tá com ciúme é a Luceria. Ele propõe uns apelidos, ela rejeita quase todos e fica com Lucy. Diz que a partir de agora ele tem que chamá-la assim, ele aceita. Os dois seguem explorando a masmorra, e Kai comenta que ainda não resolveram essa história do grupo, mas eles se ignoram. No dia seguinte, indo pra escola, Katsu pergunta se ele treinou dança no fim de semana ou fez musculação. Kai responde que fez os dois. Ela fica feliz e convida ele para ir às compras com ela no próximo sábado. Ele aceita timidamente. Katsu então avista uma amiga à frente e vai andando o resto do caminho com ela. Kai também encontra os amigos que já ouviram da tal ida às compras e se perguntam se é um encontro.
Kai acha que Katsu não tá a fim de namorar com ele, e os amigos ficam desapontados com a inocência dele. Perguntam sobre o evento, se ele foi com um velho, e ele explica que entrou no grupo com 3 garotas, uma 2 anos mais velha, outra da mesma idade e uma 1 ano mais nova. Ao ouvir isso, os amigos acham que a masmorra deve ser mais divertida do que imaginavam e cogitam voltar pra lá também. A cena corta pro sábado, Kai passa na casa da Katsu e os dois seguem pro metrô. Lá, ela repara numa transmissão do programa sobre masmorras. Assistindo, descobrimos que núcleos mágicos são recursos valiosos e viram dinheiro. Ainda não sabem usá-los direito, mas estão cheios de uma energia desconhecida que pode ser útil no futuro. Vendo isso, Katsu acha que Kai está realmente interessado em masmorras, e ela manda ele esquecer por hoje e focar nas compras, e ele concorda. Passeando pela cidade, Katsu fica pensando quando foi a última vez que os dois saíram assim. Kai então lembra da infância, do pai levando eles para todo tipo de lugar. Katsu recorda acampamentos e noites de cinema, e sugere irem ao cinema da próxima vez. Kai topa na hora. Eles vão às lojas fazer compras de roupa. Katsu experimenta uns looks, e Kai elogia todos. No fim ela pergunta qual ele prefere, e ele escolhe justamente o que ela está usando. Depois seguem para o parque, onde Katsu vê alguns barcos e sugere um passeio. Remando por aí, Katsu nota peixes lindos na água, mas Kai acha que ela é ainda mais bonita. Ele vê casais nos outros barcos e pensa que eles deviam parecer um casal também, mas logo descarta a ideia, lembrando que estão só curtindo. Katsu percebe que Kai está um pouco mais forte que o normal e supõe que o treino de músculos está surtindo efeito. Kai concorda e diz que deveriam sair mais assim. A cena corta para eles tomando suco, apreciando os sabores. Katsu pergunta se Kai quer provar o dela, e ele aceita, oferecendo um golinho do copo. Ao provar, acha o sabor bem gostoso. Katsu hesita um instante, pensando ser um beijo indireto, mas acaba aceitando e também gosta. Eles seguem para a estação de metrô e veem um anúncio sobre a masmorra. Katsu então vê um pai segurando a filha e diz a Kai que quer visitar outro lugar. Ela o leva ao parque temático da masmorra, e ele se pergunta se ela quer entrar, já que o desfile e os fogos vão começar. Mas ela só pergunta se o prédio da masmorra fica dentro do parque, explicando que é onde o pai dela está. Descobrimos que ela vinha sonhando com a última vez que viu o pai, que prometeu jantar com ela e nunca voltou. E ela se pergunta por que ele entra na masmorra. Aí ela conta pra Kai que se divertiu muito hoje e sugere que voltem pra casa. Kaidoshi está preocupado com o pai, mas quer provar que pode ser um herói como ele. Da próxima vez que Kai entra na masmorra, começa a confundir suas habilidades. Ele encobre sua espada mágica Bowsed com bola d'água. E apesar da descrença da Luceria, dá certo. Usando isso, Kai derruba um golem de pedra num só golpe. Ele fica empolgado e Sylphie bate palmas, dizendo pra Luceria que o mestre tá ficando forte rapidinho. Luceria rebate dizendo que deve ser por causa de alguma mulher, o que deixa Kai desconcertado. Ele pergunta por quê e ela diz que é só um pressentimento. Vendo ele todo nervoso e culpado, Sylphie pergunta se o motivo de ele ter querido entrar num grupo outro dia também foi por causa de uma mulher. Kai fica sem saber o que dizer, mas acaba confessando que foi convidado por um grupo de 3 garotas. Sylphie fica meio insegura ao ouvir isso, mas Luceria acha que ele só não quer gastar mais núcleos de mana com elas. Ela tá pronta pra dar uma bronca por ele tratá-las assim, mas quando Kai promete continuar alimentando-as com núcleos de mana, Luxúria perdoa fácil. Kai diz que não vai entrar no grupo, e então Sylphie, do nada, manda ele ir em frente. Ela diz que se o mestre decidir entrar em outro grupo, ela quer apoiá-lo, e Luxúria concorda desde que ganhe seus núcleos de mana. Sylphie então pede que Kai pelo menos explique por que quer entrar no grupo de outra pessoa. Ele responde que quer ficar mais forte lutando junto com outros humanos. Caso contrário, nunca vai alcançar Sylphie e Luziria. As garotas aceitam a razão dele, e Kai promete só entrar no grupo da Airi nos finais de semana para poder passar tempo com elas nos outros dias. À noite, Kai percebe que foi mais fácil conseguir permissão de um anjo e de um demônio do que ligar para uma garota. Ele fica olhando pro celular, envergonhadíssimo de chamar a Airi para dizer que topou entrar no time, quando de repente a Katsu liga. Ele atende em pânico e Katsu diz que só quer conversar sem motivo. Kai fica feliz em ajudar, mas primeiro pergunta se ela conhece maneiras de reduzir o nervosismo. Ela pergunta por quê, e Kai usa os amigos como desculpa, dizendo que querem ligar para uma garota, mas estão tímidos demais. Katsu começa a contar que ficou tão nervosa no palco que não conseguiu tocar piano. O pai dela literalmente grudou um sorriso no rosto dela, e aquilo acalmou ela demais. Kai diz que vai tentar, ela lhe deseja boa noite e desliga. Kai fica pensando no que ela queria dizer, mas não dá muita bola, e liga pra Eri que está treinando pesado no dojo da família. Ela estava esperando a ligação e convida ele para entrar no grupo. Kai aceita, mas só pode aparecer nos fins de semana. A Eri responde que ótimo, porque eles só descem a dungeon aos fins de semana. No sábado seguinte, Kai se encontra com a turma e volta pro 7º andar. Aí aparece uma turma de golems de pedra querendo confusão, então Kai toma frente e pede pra Hikari e Miko cobrir ele. Hikari planta magia no chão pra travar 2 golems, enquanto Miko solta a parceira dela, Snatch, pra distrair o terceiro.
Kai aproveita, carrega sua espada mágica com uma esfera de água que vira lâmina de gelo e derruba um golem com um golpe. Outro tenta atacar, ele desvia e também o derruba com um só golpe. Enquanto isso, o servo do Nico corta um golem com lâminas de vento e a Eri derruba outro. As garotas ficam curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que a esfera virou espada. Ele diz que só conhece um feitiço de água e anda experimentando. Eri elogia a lâmina de gelo e o comando dele, dizendo que não acredita que é a primeira vez dele lutando em grupo. Para evitar mais perguntas, Kai elogia as armas da Eri. Ela responde que treina desde criança. De repente, o estômago do Kai ronca, e ele pede uma pausa pro almoço. Para surpresa dele, elas tiram uma cozinha inteira das bolsas mágicas e fritam peixe e assam bifes ali mesmo na dungeon. Quando o Kai chega em casa à noite, ele acha que a Eri e as amigas têm riqueza de família que é um sonho distante para ele. Mais importante, a Eri planeja explorar o 8º andar no dia seguinte, que tem monstros aquáticos e terreno alagado. Então Kai compra um colete salva-vidas caro, porque não sabe nadar. Logo chegam ao 8º andar, e Snatch detecta um monstro numa poça. Uma salamandra sai da água e cospe ácido no Kai, derretendo na hora o colete caro dele. Ele surta e exige que o monstro devolva o dinheiro do colete salva-vidas, mas o bicho cospe mais ácido e ele só consegue desviar. Justo então, a Miko derruba a criatura com a besta que o Kai emprestou, já que ele não ia usar mais. Ele pergunta se ela já tinha treinado antes. Ela responde que segurou uma besta pela primeira vez na vida e acertou um tiro na cabeça logo de cara. Depois disso, aparecem mais monstros com tema aquático e eles passam a maior parte do tempo fugindo. Aí um monstro Lula lança o Kai num lago, e ele se debate porque não sabe nadar. A Eri manda ele parar de ser frouxo, que a água nem é funda. Enquanto ele lida com o vexame, a Hikari já assou a Lula. Em seguida, enfrentam uns monstros atum voadores que saltam da água para atacar. O Kai usa sua arma de mana, enquanto as garotas usam as armas para reduzir o número de peixes. Logo acaba a munição do Kai, e ele nota como a Eri corta os monstros com facilidade com sua lâmina de cabo longo. Então ele molda sua espada de gelo numa arma parecida e começa a derrubar os peixes, mas cada golpe consome boa parte do seu mana. As garotas também reparam como ele corta os monstros fácil, mas justo quando termina, ele fica sem mana de vez e desaba. Quando acorda, se vê no colo da Eri e se levanta rápido, desculpando-se pelo incômodo e garantindo que está bem. Para surpresa dele, o MP está cheio, e a Eri revela que deu uma poção de mana enquanto ele estava inconsciente. Kai diz que deve ter sido Kara, e ela manda ele parar de se preocupar porque são companheiros de grupo. A Eri então comenta sobre o estilo de luta dele, e ele admite que se baseou no dela. Antes de aprofundarem, o Snatch alerta sobre um monstro muito poderoso. Todo mundo fica em alerta e então um dinossauro gigantesco emerge da água. Kai entra em pânico, dizendo que dinossauros são inimigos de nível alto que só aparecem em andares mais profundos. Kai e as garotas tentam correr, mas o dinossauro os persegue. Pelo peso enorme da criatura, o chão desmorona e bloqueia a saída. Percebendo que não tem como escapar, Kai diz que vão ter que lutar para sobreviver. Ele manda a Miko e a Hikari atingirem o bicho à distância e pede para Eri atacar enquanto ele faz a distração. A magia de terra da Hikari e aquelas lâminas de vento não estão funcionando nada. E mesmo quando o Kai enfia a lâmina de gelo, só arranha o bicho. O dinossauro fica puto e parte pro Kai, fazendo ele sair correndo. E isso dá a Eri a chance perfeita. Ela pula na cabeça do Dino e o fura com a lança, mas não basta. O monstro a joga fora, e quando Kai vai ver a Eri, ela murmura que quer ser heroína e desmaia tentando alcançar a arma. O Kai pensa em chamar a Sylphie e a Lissúria, mas decide que não é boa ideia expor elas pra todo mundo. Aí ele vê o monstro indo pra cima da Hikari e da Miko e entende que não pode hesitar. Ele puxa os cards de serva e invoca as garotas. Uma tempestade de energia divina e demoníaca se forma, e aí aparecem Sylphie e Lissúria, deixando geral de queixo caído. Até a Arya abre o olho a tempo de ver as duas chegando. Kai pede desculpas por convocar na pressa e pede para elas derrubarem os dinossauros. Com raios e chamas, elas acabaram com os bichos em segundos. Quando a briga termina, a Sylphie corre pro Kai perguntando se ele se machucou. Ele diz que tá bem, aí a Lizeri aparece provocando que no fim das contas o Kai tava atrás de mulher. Mas de repente a Nico pula na Sylphie, pasma porque nunca viu nada tão fofo. Ela pergunta se a Sylphie é um anjo de verdade, enquanto a Hikari agradece a Lizeria por salvá-las e se derrete com a demônio Loli. Lizeria tenta manter a frieza, mas não resiste ao olhar suplicante da Hikari e a deixa abraçar. Até a Airi fica encantada com a fofura, mas se segura e pergunta pro Kai se aquelas garotas são suas servas. Ele confirma que sim. Depois saem da masmorra e os pais da Hikari vão buscar ela e a Miko. Quando ficam a sós, Kai lembra da Eri tentando voltar pro combate mesmo depois de nocauteada, dizendo que quer ser heroína. Ele pede para conversar e descobre que o pai dela a inspirou a enfrentar grandes desafios e salvar todo mundo.
Kai pensa que ele e a Airi são parecidos. Depois ela o convida para um Open Campus na universidade dela no fim de semana. Kai conta pros amigos porque a Airi estuda numa escola de prestígio. Eles falam pra ele convidar a Katsu no lugar deles, já que ela também quer aquela faculdade e que podem chamar de segundo encontro. Kai entra em pânico, mas a Katsu ouve o nome dela e aparece com uma amiga, perguntando se estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas os amigos empurram ele pra frente. Ele faz a técnica anti-nervoso e conta do Open Campus. Acontece que a Katsu já ia ir, e queria que o Kai fosse com ela desde o começo. No fim de semana seguinte, ela veste o vestido que o Kai escolheu no encontro anterior pro Open Campus. Quando o Kai vê a Katsu, não consegue evitar pensar que ela tá uma gracinha. Aí eles vão pra Uka Academy e num piscar já estão no trem. Kai senta meio longe da Katsu, mas se aproxima rápido quando ela pede. Ela agradece pelo convite pro Open Campus, e Kai, fingindo naturalidade, diz que foi nada, que ele ia mesmo aproveitar. Katsu comenta que curte mais quando são só os dois, e Kai concorda sem querer. Por um segundo parece um encontro de verdade, mas ele se controla, e lembra que estão só vendo a faculdade. Katsu, toda empolgada, fala que tá louca pra ver a Yuka Academy. A surpresa, Shinji e Hayato também estão no trem empolgados. Kai, meio surpreso, pergunta por que eles foram, já que os planos são de outras escolas. Eles explicam na boa que queriam sentir como é um Open Campus também e garantem que não querem ser terceira roda. Kai dá de ombros e volta a olhar só pra Katsu. No trajeto, Kai vê um cartaz do calabouço no trem. Katsu percebe o olhar e pergunta se ele tá chateado por perder o calabouço. Com lábia, ele diz que ir ao Open Campus com ela é bem melhor que qualquer calabouço. Katsu sorri e propõe esquecer o calabouço por hoje. Logo chegam a Uka Academy. O campus impressiona à primeira vista. Dá pra ver que ali é o lugar da elite. Katsu sugere ir até a recepção e no caminho passam por cerejeiras lindas. Ela imagina os dois andando ali de baixo na próxima primavera, e Kai não consegue deixar de imaginar a mesma cena. Perdido em devaneios, Kai começa a se desligar, mas Katsu o traz de volta à realidade. Percebendo que foi longe demais, ele decide se concentrar nos estudos e passar nas provas para realizar seu sonho. Ele lembra que mesmo que os dois entrem na academia, só seriam colegas de classe, e com isso reprime as fantasias. Ao chegar na recepção, Kai vê Airi, que parece curiosa para conhecê-lo melhor. Ela pergunta de leve se ele trouxe amigos, mas antes mesmo de Kai apresentar, os amigos, animados ao ver uma garota bonita, se precipitam com toda a pompa que não tem normalmente. Eri então pergunta se a moça com ele é namorada, e Kai logo esclarece que Katsu é só amiga e vizinha de infância. Eri manda eles explorarem o campus sozinhos por um tempo e diz que fará um tour decente quando estiver livre. Ao saírem, ele sente um alívio estranho por Katsu não ser namorada do Kai, sem saber bem porquê. Enquanto passeiam pelo prédio da academia, Katsu, curiosa, pergunta como ele conheceu a Eri. Kai explica que se encontraram na masmorra, e o clima esfria quando Katsu lhe lança um olhar gélido. Pior ainda mais quando, sem pensar, ele diz que foi a Eri quem avisou sobre a visita ao campus. Tentando manter a calma, Katsu vira a situação pro lado positivo, dizendo que devem agradecer a Airi por permitir que viessem juntos. Ela lembra Kai da promessa de não falar da masmorra hoje, e a raiva contida é nítida. Percebendo a tensão, os amigos puxam Kai pra longe de Katsu e perguntam se Airi é quem ele mencionou ao falar em formar uma party. Ao confirmar, eles ficam com uma ponta de inveja por terem desistido de ser exploradores. Deixando a inveja de lado, aconselham Kai a tomar cuidado com o que fala perto de Katsu, dado o quanto ela se preocupa com as aventuras na masmorra. Kai concorda com a cabeça e o grupo segue o tour. Chegam ao auditório e logo percebem como é bem maior do que nas escolas deles. Katsu aponta o quadro eletrônico e comenta que aqui os alunos até usam tablets nas aulas. Impressionados, eles também notam a quantidade enorme de clubes na academia. Kai vê um DA ali perto e, sendo o nerd de masmorras que é, começa a compará-lo com os equipamentos das masmorras. Mas os amigos logo o mandam calar. Depois de conferir mais alguns lugares, seguem para o jardim. A paz do lugar os conquista, e os amigos de Kai passam a achar que a academia é incrível. Pena que as notas deles não batem o suficiente para entrar. Mas Kai, o otimista, diz que vai estudar mais se quiser entrar. Os amigos, porém, ficam preocupados com como ele pagaria a mensalidade. Kai começa a falar sobre ganhar grana explorando masmorras, mas cai na real porque a Katsu está por perto, e diz que arrumará um bico. Os quatro tiram um momento para relaxar, e Katsu solta de leve como seria bom fazer pausas assim entre as aulas. Kai concorda e fica sonhando acordado até Miko e Hikari chegarem e o tirarem do transe. Elas contam que a Eri falou que ele estava ali, e os amigos sempre charmeiros mudam para modo formal ao ver as meninas. Miko e Hikari, vendo a Katsu, supõem que ela é namorada do Kai, mas ele já esclarece como fez com a Eri.
Kai lembra que Miko é do segundo ano e Hikari do primeiro, e se pergunta por que já estão visitando a faculdade. Hikari diz que queria aproveitar para ver agora que podia. É uma boa oportunidade, mas Kai não saca bem o recado. Katsu pergunta como elas conhecem o Kai, e antes que ele responda, as meninas soltam na lata que estão no grupo de masmorra com ele. O clima da Katsu congela na hora, mas felizmente, a Airi chega bem a tempo para aliviar a tensão. Ela sugere que todos vão para a cantina comer algo, e todo mundo topa na hora. A cena corta para a cantina, onde todos ficam de queixo caído com o cardápio. E a Airi comenta que por ser cantina escolar, a comida é surpreendentemente barata. Eles se deliciam, amando cada garfada, descobrem que é a primeira vez que as garotas ricas comem numa cantina e elas estão curtindo bastante. Quando a Katsu vai buscar mais, o Kai se oferece, ela propõe pegar para todo mundo, e os dois vão juntos. Enquanto isso, Hayato pergunta às meninas se já tinham encontrado um instrutor chamado Onigawara durante o treinamento de exploradores. Elas lembram dele e concordam que o odiavam porque era terrivelmente rigoroso. Os garotos assentem, e Hayato começa a imitar o comportamento do Onigawara, arrancando risada de Hikari, que acha que ele acertou na imitação. Todo cheio de si pelo elogio, Hayato continua, mas as meninas logo perdem o interesse. Sentindo a mudança de clima, ele muda de assunto, dizendo que isso a lembra do treinamento de exploradores, especialmente quando Onigawara a repreendeu no treino de D&A. Miko se pergunta se Shinji e Hayato também são exploradores, e eles admitem que são, mas só no papel, porque fizeram um curso e não seguiram adiante. Hayato comenta que as aulas eram tão longas que Shinji vivia cochilando, e Shinji logo rebate dizendo que Hayato também não ficava muito atrás. Hayato explica que por isso, eles não sabiam que os itens do calabouço só funcionam num raio de 3 km. Ele conta que uma vez tentou usar poções depois de se machucar numa corrida e acabou gastando tudo à toa. Aí ele explica que por isso um parque temático foi instalado dentro desse raio de 3 km e que toda a fabricação e pesquisa de itens e poções acontece ali. Ela acrescenta que existem toneladas de regras e é difícil decorar tudo com os garotos concordando. Shinji e Hayato entram na conversa dizendo que pelo menos o parque é divertido, e Airi concorda, elogiando o trabalho da equipe do calabouço na administração do parque. Ela revela até que já escreveu um relatório sobre isso. Os garotos começam a falar de como calabouços são incríveis, e Katsu ouve porque está bem atrás deles. Ela e Kai então distribuem bebidas para todo mundo, e ela não entende porque tanta gente é obcecada por explorar calabouços. Depois continuam o tour e checam a piscina. Kai comenta que a piscina é aquecida, então dá pra nadar no inverno, e a vista da piscina o faz lembrar da vez em que Katsu salvou de se afogar quando eram crianças. Miko ouve isso e percebe que Kai ainda não sabe nadar, e Hikari sente um aperto estranho no peito ao vê-lo tão próximo de Katsu. Miko não faz ideia do que se passa, e pergunta a Hikari, que admite ser uma sensação estranha e desconhecida. Eles seguem para o campo de futebol e a Hikari tropeça na escada, mas o Kai já tá ali para amparar ela, deixando-a corada nos braços dele. Ela agradece e a Airi solta um elogio para os reflexos rápidos do Kai. Para não ficar estranho, a Miko pede pro Kai colocar a Hikari no chão, o que ele faz. Aí um jogador acidentalmente chuta a bola na cara da Miko e o Kai, estilo herói descolado, entra na frente e salva a cena. A Miko e a Hikari ficam boba, o coração pulando. Até os amigos do Kai acham ele o máximo, e a Airi sugere irem pro dojo. No dojo, a Airi tem um momento de dúvida, se perguntando por que chamou todo mundo. Mas é óbvio que ela só quer impressionar o Kai. Então ela mostra a habilidade com a lança, e quando termina todo mundo aplaude e a elogia sem parar. A Airi, porém, só quer saber da opinião do Kai, e aí ela entende por que quis se exibir. No fim do dia, Kai e os amigos se preparam para sair da academia. Airi e as outras meninas trocam contato com a Katsu, oferecendo ajuda se ela tiver dúvidas sobre a escola. O Shinji e o Hayato, com medo de perder a chance, pedem também os contatos das meninas. Elas aceitam, os garotos ficam nas nuvens, Kai e a turma agradecem a Airi pelo tour e vão embora carregando bem mais que só lembranças do campus. No trem de volta, o Kai tá satisfeito com a visita da academia, mas os amigos estão vidrados nas meninas que conheceram. O Hayato pergunta pro Shinji quem chamou mais atenção, mas eles não conseguem escolher só uma. Começam a brincar que deviam voltar a explorar dungeons, vai que encontram mais garotas assim. O Kai logo lembra que não deveriam comentar essas coisas, ainda mais com a Katsu ali do lado. Ela sorri, mas quem presta atenção percebe um certo corte nesse sorriso. Mais tarde, enquanto Kai e Katsu caminham juntos para casa, ele promete que vai estudar bastante para os dois entrarem na Uka Academy. Ela deseja sorte, mas do nada pergunta qual das 3 garotas era o tipo dele. Surpreso, Kai diz que nunca pensou nisso, apesar de por dentro achar que ela é quem gosta, só que não consegue falar. Aí Katsu comenta que a Kai hoje estava chamando todo mundo pelo primeiro nome, e ele não sacou o recado, isso irrita ela.
E do nada ela vai embora batendo o pé pra casa. Mais tarde Kai fica só coçando a cabeça, tentando entender por que ela ficou tão puta. Ele acha que pode ser ciúmes das outras garotas, mas ignora a ideia. Aí lembra de outro problema. Como vai explicar sua ausência misteriosa pra Sylph e pra Luceria amanhã? Vemos Kai enfrentando um slime na masmorra, usando inseticida para derrubar a criatura. Depois pega vários núcleos de slime, satisfeito por ter o bastante para alimentar seus 2 servos por um tempo. Luceria fica curiosa sobre o que Kai fez com a Eri e os outros ontem. Kai responde de leve que só fez uma visita escolar e brinca perguntando se ela ao menos sabe o que é uma escola. Luceria estoura, dizendo pra ele não zombar, mas dá pra ver que ela não entende nada. Sylph intervém e explica que escola é onde humanos vão pra estudar. Luceria entende e aceita que Kai deve ter seus motivos, mas não tá feliz por ter sido ignorada. Percebendo que pode tê-la chateado, Kai pede desculpas rápido e oferece 3 núcleos mágicos para se redimir. Mas as duas não se contentam fácil e pedem 100. No meio da negociação, Kai vê um slime raro se aproximando por trás. Ele tenta alertar, mas elas acham que é zoeira e nem olham. Kai insiste, mas Luceria, irritada, destrói o slime sem nem virar o rosto. Com isso resolvido, elas voltam a pressioná-lo sobre como vai compensar o abandono. Sabendo que já perdeu, Kai sobe a oferta para 10 núcleos, o que finalmente a satisfaz. Elas deixam claro que ele não pode ignorá-las de novo. Enquanto junta os restos do slime, Kai nota que ele largou umas luvas de força bem especiais que usam MP do usuário para criar uma força invisível. Ele vai para o 8º andar da masmorra, ansioso para testar. No começo não percebe nada e supõe que a força deva ser bem invisível, mas ao usar as luvas na água e ver as ondulações, entende que funcionam, só que não são tão potentes quanto esperava. Luz iria então desprezar as luvas de força como item inútil, mas Kai, sempre o experimentador, tenta combinar o poder das luvas com Balzar, e para sua surpresa, a espada mágica consegue dividir a água, fazendo-o perceber que pode manipular pequenos objetos com precisão. Quando ele começa a pegar o jeito, Airi e o resto aparecem prontos para mais um dia de exploração de masmorras. Kai aproveita para agradecer a Airi pelo tour na escola, diz que se divertiu muito e que vai passar nos exames, mesmo sabendo que tem muito trabalho pela frente. Airi, sempre prestativa, se oferece para organizar um grupo de estudos para ajudá-lo. Kai agradece e pergunta se pode chamar o Katsu também. As garotas trocam olhares surpresos. Airi concorda, e o resto do grupo já se oferece para entrar também. Enquanto isso, as servas de Kai, Lissúria e Sylph percebem como ele está ficando mais próximo das garotas e não conseguem evitar um bico. Kai, completamente alheio, pergunta o que há de errado. Elas fingem que nada, mas o mau humor é bem visível. Numa tentativa de animá-las, Kai oferece alguns núcleos mágicos que elas roem enquanto ainda amuam. As garotas observando não conseguem achar as 2 servas menos que adoráveis. O grupo então se prepara para descer ao 9º andar, um nível onde nenhum deles esteve antes. Airi avisa todo mundo para ficarem atentos, pois estão indo para um território inexplorado. Assim que pisam no andar, Sylph sente um inimigo poderoso por perto. Kai, dividido entre empolgação e ansiedade, pergunta ao grupo o que devem fazer. As garotas, mais determinadas do que nunca, insistem em seguir em frente. Kai logo percebe que não há volta. O caminho não oferece rotas alternativas. Luceria, tentando soar confiante, declara que cuidará das coisas se as coisas apertarem. Airi tranquiliza o grupo dizendo que não tem problema recuar se a situação sair do controle. Mas por enquanto estão todos juntos nessa. Eles avançam com cautela até que Sylph alerta de repente para a presença de um monstro poderoso. E de um Orthros. Luceria fica pasma, não esperava ver uma fera tão formidável no 9º andar. Kai concorda, percebendo que uma criatura desse calibre não deveria estar por ali, e sugere que voltem atrás. Mas quando já decidem recuar, o Orthros sente a presença e ataca. Sylph ergue rápido seu muro de donzela de ferro para proteger todo mundo, enquanto Hikari prende a fera com seu feitiço de onda de terra. Luceria responde com sua chama infernal devastadora, mas, para surpresa dela, mal arranha o monstro. O Orthros contra-ataca com uma baforada de fogo feroz. O escudo absorve o grosso, mas o calor é sufocante. Luceria tenta de novo com um sopro de erosão, e o Orthros segue intacto. Miku manda o Snatch pra luta, mas até os golpes dele mal o fazem se mexer. Kai percebe que precisam de outro plano e pede pra Luceria não parar de acertar o bicho enquanto ele distrai. Luceria solta outra chama infernal de destruição direto na barriga do monstro, com Kai mantendo-o ocupado. Mesmo assim, o ataque poderoso não é suficiente. Desesperado, Kai manda Sylph combinar sua lança divina com a chama infernal num golpe sincronizado. As duas desferem sua força conjunta no Orthros, mas a criatura implacável ainda não morre. Ela vira a fúria para Kai, que quase é atingido. Eri e Miku abrem fogo para dar suporte. O monstro tenta atacar com baforada de fogo, mas Kai usa um Balsad reforçado pelas luvas de força e acerta um golpe crítico no Orthros. Em seguida, bloqueia a boca com uma esfera de água para impedir novo sopro mortal.
Com o Orthros momentaneamente incapacitado, o grupo aproveita e lança um ataque coordenado. Depois de uma chuva incansável de golpes, o poderoso Orthros finalmente cai. Exaustos, porém vitoriosos, celebram a vitória suada sobre a besta. Kai, empolgado para manter o ritmo, sugere seguir em frente, mas as garotas esgotadas da batalha insistem em descansar antes. Durante a pausa necessária, Kai distribui núcleos mágicos aos servos como recompensa e elogia o esforço deles. Mesmo com o descanso curto, Lysuria fica intrigada porque um Orthros estava neste andar, e Sylph sente uma presença ainda mais forte por perto. A suspeita se confirma quando um demônio aparece, indiferente à derrota do seu cão. Kai e os outros logo entendem que ele controlava o Orthros, e Lucília comenta sobre a força formidável do demônio. O demônio, de uma calma gelada, declara que ninguém sairá vivo da masmorra, e sem aviso nenhum, solta um feitiço sombrio chamado Sombra Negra. Sylph reage na hora, erguendo uma barreira para proteger o grupo. O demônio, rápido como uma sombra, avança com um golpe de espada, mas a barreira de Sylph aguenta firme. Kai, sem conseguir acompanhar os movimentos relâmpago, sente o peso da situação. Ele então passa mais núcleos mágicos para Sylph, pedindo que mantenha a barreira a qualquer custo. Mesmo atacando de dentro da proteção, os golpes mal fazem arranhão nas defesas do demônio. Lysuria sugere que Sylph deveria partir para o ataque, mas Kai hesita, preocupado com a segurança dos companheiros. Aerie, confiando, garante que lida com a espada do demônio, por mais rápida que ela seja. Confiando nos amigos, Kai dá sinal e Sylph abaixa a barreira. Então Sylph e Delaceria atacam em coordenação, mas ainda não conseguem romper as defesas do demônio. O demônio, agora focado em Kai, tenta um golpe mortal, mas Aerie se interpõe para protegê-lo. O monstro a arremessa contra a parede com força brutal, e volta sua atenção a Kai, cujo bloqueio com Balzard parte a espada inimiga. Enfurecido por perder a arma, um presente do Duque, o demônio revida com um soco poderoso que lança Kai longe. Sylph e Lysuria, furiosas pelo ataque ao mestre, desatam num assalto violento ao demônio, com Snatch ajudando. Vemos Kai se curar rápido com uma poção, enquanto Miko corre ao seu lado, preocupada. Kai diz que está bem e pede um favor. Entendendo o plano, Miko e Snatch atacam juntos, abrindo uma brecha para Kai. Aproveitando a chance, Kai apunhala o demônio pelas costas com Balzar, canalizando seu poder para rasgar um buraco enorme no corpo do monstro. Ele cai de joelhos, e por um instante, Kai crê que a luta acabou. Para desespero dele, o demônio usa magia e regenera a ferida quase instantaneamente. Com um rugido de raiva, acerta Kai com um soco que o lança voando de novo, e as garotas correm para protegê-lo, mas o demônio as atravessa sem esforço. Sylph tenta corajosamente detê-lo, só que é arremessada contra a parede. Então, Luceria, decidida a proteger Kai, o manda correr enquanto ela segura o demônio. Mas Kai, em vez de fugir, faz força na cabeça procurando jeito de derrotar esse inimigo aparentemente invencível. Mas seus esforços parecem em vão quando percebe que não tem mais cartas na manga e o demônio domina Lysuria, empurrando-a com facilidade. Kai entende que fugir sozinho não dá e pensa em como matar essa coisa, até se lembrar da habilidade de Lysuria, a beleza da gula. Essa habilidade permitiria que ela se fortalecesse temporariamente sugando o HP do contratante, então Kai pede rápido que ela a ative, mesmo sabendo o preço que vai pagar. Lysuria hesita, lembrando que isso vai consumir sua energia vital, mas Kai insiste sem outra saída. A contragosto, Lysuria concorda, revelando sua forma verdadeira ao devorar o HP de Kai. Ao se transformar, Kai fica chocado ao vê-la amadurecer para uma versão muito mais poderosa. Luceria explica que a beleza da gula a restaurou ao nível antigo, embora ainda não seja sua forma completa. Ela garante a Kai que esse poder basta para derrotar o demônio. Ele primeiro não a reconhece, e ela avisa que vai matá-lo. O demônio, burro que é, não percebe a força dela agora e ataca descuidadamente, mas os golpes ricocheteiam sem efeito. Ele entra em pânico e ataca de novo, com o mesmo resultado inútil, e exige saber quem diabos ela é. Luceria se apresenta como um demônio classe Visconde, fazendo o corpo do rival tremer de medo. Percebendo o erro grave de subestimá-la, o demônio tenta mudar de postura, mas Luceria não perdoa. Enfurecida pelo mal causado aos amigos, ela se prepara para desencadear uma tempestade de destruição divina. O demônio, em total descrença, entende que um ataque tão poderoso não deveria ser possível para um Visconde. Ele questiona suas origens, mas já é tarde. Com força devastadora, Lysuria o aniquila com seu ataque. Depois da luta, Kai, exausto até os ossos, pede que Lysuria cancele a beleza da gula, pois já chegou ao limite. Mas Lysuria, curtindo sua forma adulta recém-recuperada, teimosamente se recusa. Kai, desesperado, implora para ela, mas ela brinca, exigindo primeiro saber o que ele acha da aparência adulta dela. Irritado, ele diz que não é hora para isso, mas ela insiste, recusando cancelar a habilidade até ele responder.
A contragosto, Kai elogia a forma adulta dela, admitindo que ela está deslumbrante. Satisfeita, Laceria provoca: será que você vai ser tão gentil comigo quanto com a Sylphie? Sem saída, ele concorda, e só então ela cancela a habilidade, voltando à aparência infantil. Kai quase escapa por pouco de um fim fatal. O grupo aproveita para se curar rapidamente tomando poções e recupera as forças. Enquanto se recupera, Kai percebe que subiu para o nível 18, ganhando 8 pontos de HP. Ele também descobre uma habilidade nova, resistência à dor leve, bem apropriada pelo que passaram. As garotas também subiram de nível, algo que Kai já esperava depois da batalha intensa, e elas ficam felizes por terem sobrevivido contra tudo. Antes de voltar para casa, Kai confere o saque da batalha. Encontra o núcleo mágico de Orthros, o maior núcleo que já viu. Enquanto isso, Miko e Hikari vasculham a masmorra em busca de algo. Mas parece que esse núcleo não era o que procuravam. Kai então nota outro item dropado pelo demônio, um cartão de servo. Ele não sabe o que fazer, e Eri e as outras deixam a decisão com ele, já que ele e Luciria derrotaram o demônio. Luciria e Sylphie sugerem vender o cartão, mas Kai hesita, pensando que o demônio pode ser útil, afinal foi mais forte que seus servos atuais. Curioso, ele decide invocar o demônio da classe cavaleiro chamado Beli. Ao invocá-lo, Kai fica desapontado ao ver que Beli apareceu na forma de uma criança, como seus outros servos. Kai, frustrado, pergunta por que ele é tão pequeno, e o demônio explica que seu nível foi resetado. Arrependido de ter invocado, Kai murmura que talvez seja melhor vendê-lo, deixando Beli chocado e visivelmente aflito. Algum tempo depois, vemos Kai relaxando na casa de banho da masmorra, tentando desestressar após a estadia intensa. Beli, ansioso para agradar, esfrega as costas de Kai com tanto entusiasmo que deixa Kai desconfortável. Ele pensa que não seria legal se alguém os visse assim, mas Beli, desesperado para não ser abandonado, pergunta se ficarão juntos. Para fazê-lo parar, Kai o tranquiliza, prometendo que ficarão juntos para sempre. Beli, emocionada, o abraça, deixando Kai encabulado, e do banho da moça ao lado, os outros servos ouvem, e já acham que os dois estão às mil maravilhas. Mais tarde, Kai leva o cristal de Orthros a um avaliador para vender. Ela, curiosa, pergunta onde achou algo tão valioso, e Kai responde na boa que tiraram isso depois de derrotar um Orthros no 9º andar da masmorra. A avaliadora fica em choque e quer montar uma equipe para checar o local na hora. Ela diz que o cristal vale inacreditáveis 24 milhões de ienes, e Kai quase desmaia com a cifra. Ela oferece transferir o dinheiro, mas Kai insiste em dividir igualmente entre os 4 que participaram da luta. Os outros tentam convencê-lo a ficar com tudo, mas Kai não se sente bem assim e insiste em repartir. No fim, eles aceitam a parte deles. A avaliadora diz que pode providenciar os papéis para o imposto de renda, deixando Kai completamente perdido. Ele nunca lidou com imposto antes. Na cena seguinte, Kai está num café com as garotas, meio sem graça por tê-las arrastado para uma aula sobre imposto depois de um dia exausto. Elas garantem que não foi problema, e Kai, visivelmente perdido, pergunta o que deve fazer agora. Elas dão dicas práticas, juntar todos os comprovantes de gasto para reduzir ao máximo o imposto. Kai lembra que costumava jogar recibos fora e decide que vai começar a guardar tudo a partir de agora. Quando o dia termina, Hikari vai embora de carro e Airi comenta que foi um dia corrido. Ela diz que Kai deve ter um magnetismo para atrair coisas especiais. Ele nega, mas por um segundo pensa que ela pode estar certa. Afinal, tem 3 cartas de servo. Ele logo afasta a ideia, convencendo-se de que é coincidência. A cena corta para Miko conversando com Hikari ao telefone, toda empolgada pro ataque do fim de semana, mal podendo esperar para ver as novas habilidades em... Miko aconselha ela a não se forçar demais e sugere que descanse se precisar. A Hikari faz que não, dizendo que está bem e não quer perder tempo descansando. A Miko cede, fala que se vê com ela no fim de semana e encerra a chamada. Assim que a ligação acaba, a Hikari abandona a pose de durona e começa a tossir, mostrando que não está tão bem quanto fingia. A cena corta para o fim de semana com o Kai e a turma fundo na masmorra. O Kai pede pro Beli mostrar seu poder, mas o Beli pede meio sem jeito se pode ter uma arma de verdade primeiro, o que surpreende o Kai. O cara não tem arma. A Luciria cutuca, lembrando que foi o próprio Kai quem quebrou a última arma do Beli. Então, o Kai remexe na bolsa e tira uma barra de tungstênio que comprou antes, passando pro Beli. O Beli hesita de novo, pedindo algo mais parecido com uma espada. A Sylphie e a Lisúria ficam ofendidas, acham rude ele não aceitar o que o mestre ofereceu, e ele logo se desculpa. O Kai explica que é tudo o que tem no momento, então o Beli aceita a contragosto. A gente vê o Beli em ação, lutando contra monstros com a barra e derrubando-os com facilidade. O Kai, impressionado, percebe que o Beli pode ser mais forte que ele, e o Beli espera que isso prove seu valor. A Luciria, porém, nota que o Beli está mais lento que o normal, e ele admite que ainda está se ajustando ao nível atual. Com os olhos marejados, implora para ficar ao lado do Kai, dizendo que quer servir a princesa Luciria e a princesa Sylphie.
Como sempre, a bajulação pega bem com as garotas. O Belly admite que pode ser um peso por enquanto, mas promete que vai virar a espada do Kai e se dedicar totalmente. O Kai concorda em mantê-lo, dizendo que pode até ser mais lento, mas é forte o suficiente. O Kai fica animado para trabalharem juntos, e o Belly agradece emocionado. O Kai então decide testar algumas habilidades, começando pelo Belly. Entra em umas lutas contra monstros e deixa de propósito o HP cair até níveis perigosos para ver como funciona a cura sombria do Belly. Quando está à beira do colapso, chama o Belly para lançar o feitiço. No instante que o Belly faz, o Kai sente uma onda de recuperação, mas repara rápido que o HP só recupera um pouco. Belly explica que cura sombria serve principalmente para sarar ferimentos, restaurando HP o suficiente só para não deixar alguém morrer. Kai fica desapontado porque queria usar a cura sombria junto com a habilidade e beleza da gula da Luziria para estender o efeito. Luziria ouve e sugere que tentem mesmo assim, mas Kai recusa, dizendo que não tem muito HP sobrando para arriscar. Luziria, teimosa, garante que ele não vai morrer na hora e até cogita virar a forma adulta de novo. Kai, sentindo perigo, tenta fugir, mas tropeça na pressa. Belly intervém e cura o ferimento dele com outra cura sombria. Dessa vez a dor some, e Kai passa a valorizar essa habilidade de Belly, pensando nas poções que vai poupar. Belly sorri orgulhosa com o elogio e o grupo avança para as camadas mais profundas. Logo aparece um golem de metal, e Eri e companhia entram para mostrar serviço. Hikari congela o bicho com um círculo de gelo e Eri o fatiou ao meio com um poderoso golpe de ferro. Kai elogia o trabalho em equipe, mas Eri avisa que aquele golpe gasta muito MP, então não pode errar. Em seguida enfrentam 3 golems de terra, dando a Miko e Snatch a chance de brilhar. Miko lança a Dança das Ilusões para confundir os golems, enquanto Snatch investe com sua técnica do porquinho espinho e derruba tudo com precisão. Kai percebe o quanto a combinação deles ficou mais forte e decide testar a nova habilidade da Sylph. À medida que avançam no calabouço, mais monstros aparecem. Kai pede para Sylph ativar a canção da Donzela de Guerra e manda Lisúria e Belly entrarem na briga também, porque quer ver se a habilidade dela amplia o poder das servas dele. Sylph começa a cantar e conforme a voz dela enche o ar, um anjo etéreo surge abençoando Kai e suas servas com buffs potentes. Todos sentem um salto de força imediato e conseguem prever os movimentos dos monstros com facilidade. A próxima onda de inimigos não tem chance, cada um deles derruba um com um único golpe. Depois da luta, Luceria conta animada pro Kai que sentiu um aumento bem nítido no poder. Embora não tenha sido tão avassalador quanto a beleza da gula, definitivamente a deixou mais forte, e Kai fica aliviado ao saber que a habilidade de Sylph beneficia também seus servos. Ele se volta para Belly em busca de opinião, mas Belly, envergonhado, admite que não sentiu diferença nenhuma. Eri sugere que talvez o efeito varie conforme o nível de confiança, o que deixa Belly meio desanimado, mas Eri diz para ele cabeça erguida, que sempre dá tempo de construir confiança, e o resto do grupo entra no coro animado, fazendo Belly sentir uma onda de determinação. Ele fala com orgulho que começou como retaguarda, mas agora virou cavaleiro, e com uma técnica melhor de espada pode ficar ainda mais formidável. Ele insinua que uma espada decente ajudaria, então Kai pede para ele segurar a onda. Kai sai rapidinho e volta com a espada, entrega a Belly perguntando se ele se sairia melhor com essa arma. Belly percebe que é uma espada larga, e embora no começo não diga nada, os outros ficam se perguntando se ele não gostou. Mas então, para surpresa de todos, os olhos de Belly enchem de lágrimas. Ele fica tomado de alegria por finalmente ter uma espada de verdade. Jurando dar o seu melhor, já parte testar a arma contra alguns monstros. Com facilidade, ele os corta como manteiga, deixando todo mundo pasmo com sua perícia. Depois ele entrega os cristais mágicos que coletaram para o Kai, dizendo que agora, com a espada de verdade, está ainda mais motivado. Kai agradece pelo esforço, o que anima ainda mais Belly. Kai então se pergunta em voz alta se Belly poderia ensinar-lhe esgrima, e Belly aceita ansioso, sugerindo começar na hora. Mas Kai admite relutante que precisa sair mais cedo hoje. Sylph e Lisúria, curiosas, perguntam o motivo. Kai tenta despistar, mas Airi revela a verdade. Amanhã vão fazer um grupo de estudos na casa dela. As servas fazem bico com a notícia, claramente desapontadas, mas Kai pede desculpas e promete às garotas e a Belly que voltará logo. A cena então muda para Kai, seus amigos e Katsu, chegando à casa da Airi, e todos ficam boquiabertos com o tamanho da mansão. Miko e Hikari aparecem de carro, e ao entrarem percebem que estão cercados por um bosque que parece não ter fim, sem saber onde fica de fato a casa. Avistam as garotas sentadas confortavelmente num carro indo rumo à casa. Então Kai pergunta se pode pegar carona. Mas as meninas apontam na maior naturalidade o caminho para os rapazes, que ficam incrédulos por terem que ir a pé. Depois as meninas cumprimentam a Eri em casa, e o Katsu não resiste em comentar como a casa dela é elegante. Eri aceita o elogio com graça e explica que a casa é um dojo de gerações, pensado para equilibrar mente, corpo e técnica. Ela mostra o dojo de treino, uma cachoeira para acalmar a mente e um jardim para condicionamento físico.
Ela acrescenta que a colina é ótima para desenvolver força básica e que usa todo dia. Quando os rapazes finalmente chegam, estão exaustos, mas a Airi nem aí, e sugere já começar a sessão de estudos. Os caras ofegantes ficam chocados porque esperavam ao menos um minuto para descansar. A Airi os leva ao dojo e eles ficam confusos. Acharam que iam para casa dela, mas ela explica que o quarto não cabe todo mundo. Além disso, ela gosta de praticar balanços de lança ali para se recentrar. E se ninguém conseguir se concentrar, sempre tem a cachoeira. Os rapazes trocam olhares, certos de que só o Ares faria isso de verdade, e então todos se ajeitam para estudar. Cada um ocupa seu lugar. O Kai tenta sentar ao lado do Katsu, mas o lugar já está tomado. A Airi, sempre oportunista, convida-o para sentar ao lado dela. O Katsu sente uma pontada de ciúme vendo-os lado a lado, e a Airi não perde tempo. Pergunta pro Kai por onde começar. O Kai escolhe problemas de matemática, e a Airi já entra ajudando. O ciúme do Katsu só aumenta ao vê-los ficando um pouco íntimos demais para seu gosto. A Hikari pede então para aprender com o Katsu. Ele topa, e o Shinji tenta se intrometer oferecendo ajuda também. O Hayato corta o barato na hora, chamando o Shinji de incômodo e dizendo que a Hikari pode pedir ajuda pra ele, já que aparentemente é gênio em tudo. Percebendo a tensão, o Kai brinca que Shinji e Hayato são praticamente iguais, o que faz a Hikari insistir em aprender com o Katsu. O Kai acha que o Katsu vai dar aula direitinho pra Hikari, porque ela sempre foi carinhosa e gentil. Os amigos dele ao fundo zoam dizendo que ele conhece bem o Katsu e ainda lembram que ela é fofa. Isso deixou as outras garotas um pouco com ciúmes, então o Kai logo esclareceu que ele e a Katsu são só amigos de infância. Depois de um tempo elas não conseguem mais se concentrar nos estudos e a Eri sugere dar uma pausa indo até as cachoeiras. Os rapazes hesitam por ser inverno, mas quando as garotas concordam, os amigos do Kai entram na ideia também, deixando o Kai sem escolha a não ser ir. A cena muda para as cachoeiras, onde os garotos já sentem a água congelante, enquanto as garotas parecem nem ligar. Elas entram na cachoeira primeiro, deixam a água gelada clarear a cabeça um pouco e saem. A Airi pergunta como foi. Respondem que a mente ficou mais leve. O Kai checa a Katsu e ela diz que tá bem. Só que ele não deixa de notar como ela fica fofa com a roupa encharcada. Aí é a vez dos rapazes que encaram a água gelada com coragem, mas não demora até que desistam. Quando saem naquela noite, o Shinji e o Hayato zoam dizendo que a cachoeira congelante limpou os cérebros de tudo que tentaram estudar. Já as garotas se divertiram muito e já estão planejando a próxima. Os caras percebem que todo mundo está muito mais entrosado do que de manhã, e o Kai fica um pouco aliviado ao ver isso. No dia seguinte, a Luceria e a Sylphie ficam sabendo que o Kai estava mais ocupado se molhando na cachoeira do que estudando. As garotas confirmam com sorrisos, dizendo que a bagunça as deixou em ótima forma hoje. A Hikari comenta, confiante que desse jeito vão chegar ao 10º andar rapidinho, mas os servos não estão felizes por terem ficado de fora da diversão, então a Luceria resolve ser mais útil que a Eri e companhia enquanto seguem em frente. Enquanto continuam, a Miko puxa a Hikari de lado e lembra com cuidado para ela não exagerar. A Hikari dá de ombros, diz que tá vivendo o melhor momento da vida, que queria que esses dias durassem para sempre, e admite baixinho que sonha em virar uma heroína. Nesse instante, a Sylphie sente monstros à frente, 2 orcs prateados e um homem lagarto. O Kai manda a Sylphie cantar a música da donzela quente para bufar todo mundo. A Hikari congela os monstros com seu círculo de gelo, o Beli parte pro homem lagarto, e a Eri com o Kai derrubam os orcs prateados rapidamente. Mais monstros aparecem, mas Nico e Snatch os eliminam com um ataque totalmente coordenado. Airi entra na confusão, e com Kai e Beli acabam rapidinho com as ameaças restantes. Kai fica surpreso com a facilidade no 9º andar, enquanto Leciria fica chateada por não ter ajudado. Ela explode dizendo que também quer ser útil. Kai a acalma e garante que ela é importante. Em seguida, ele distribui cristais mágicos a todos os servos e Hikari, com um sorriso esperançoso, deseja que possam continuar vivendo momentos assim. O grupo se aproxima da escada para o 10º andar, e Kai hesita, se perguntando se devem seguir. Hikari insiste confiante e vai na frente, mas de repente sente-se mal e desmaia. Os outros se assustam ao ver sangue saindo da boca dela. Mika, aos prantos, implora desesperada para que Hikari acorde. A cena volta 2 anos no tempo, para quando um rapaz pede a Mika para jogar cartas com ele. Ela pede que a chame de rainha, usa o nome do jogador e aceita o desafio. Uma multidão se junta para ver a campeã da loja em ação. Começam a comentar que esse tal Aizawa já a desafiou inúmeras vezes, e logo descobrimos que ele é o ex-campeão que não quer se aposentar com uma derrota. Miko o derrota e Aizawa exige revanche. Ela diz que ele está perdendo tempo, mas ele retruca dizendo que ela só ganha porque tem cartas raras. Miko rebate dizendo que isso não é verdade. Ela sabe melhor que ninguém que encher o baralho de cartas raras não garante força. É questão de entender as cartas e jogar com inteligência. Aizawa sai frustrado, e Miko pensa em como estava entediada naquela época.
Ela tinha certeza de que a vida não seria mais divertida até Hikari aparecer e desafiá-la para uma partida. Avançando para o presente, vemos Hikari no hospital com Miko sentada ao lado da cama. Airi tenta tranquilizar dizendo que o médico falou que Hikari vai ficar bem depois de descansar. Sugere que vão embora por hoje, mas Miko insiste em ficar. Airi explica que a medicação vai manter Hikari dormindo hoje. Ainda assim, Miko permanece. Kai sugere que uma poção cara poderia resolver, mas Miko corta dizendo que poções só curam ferimentos, não doenças. Perguntam se ela sabe mais sobre a condição da Hikari, mas antes que responda, os pais dela chegam. Miko pede desculpas pelo que aconteceu com a filha, mas eles insistem que não há motivo para se desculpar e agradecem todo o tempo que ela passa com a Hikari. Agradecem também ao Kai e a Eiri, dizendo que desde que a filha os conheceu ela está mais alegre no parque. Miko lembra que até ontem a Hikari estava tão cheia de vida, e vê-la daquele jeito a destrói. Ela sai correndo. Eri e Kai a seguem e a encontram no telhado. A mente da Miko volta 2 anos quando aceitou o desafio da Hikari. Tiveram uma partida incrível, e Miko notou que o deck da Hikari parecia muito com o dela, cheio de cartas raras. Ela se perguntou como aquilo era possível e supôs que a menina devia ser de uma família rica, e começou a gostar dela. Continuaram jogando. Miko explica que seu deck é meticulosamente ajustado para o estilo agressivo dela, enquanto Hikari parecia mais cautelosa. Miko joga a carta final, vence e sugere que Hikari monte um deck mais adequado ao próprio estilo. Hikari admite que queria um deck igual ao da Miko porque era fã dela, o que deixou Miko lisonjeada. Mesmo assim, Miko insiste que aquele deck não era ideal para Hikari e se oferece para ajudá-la a montar outro. Hikari vibra, e a partir daquele momento elas viram amigas. Miko reflete que naquele dia montaram um novo deck juntas, e desde então ela nunca mais teve tempo de ficar entediada. Passou todo o tempo com Hikari, e acreditava que sempre ficariam juntas. Elas até decidem se inscrever num torneio como dupla, planejam a estratégia, e após partidas duras conseguem vencer. No palco, recebendo o troféu, Hikari desaba de repente. Miko fica em pedaços e vê quando a levam de maca para UTI. No caminho, Hikari tenta contar sobre sua condição, mas desmaia antes de terminar. Mais tarde, os pais chegam angustiados ao ouvir que ela estava na UTI. O pai então revela a Miko o que realmente se passa com a Hikari, e a Eiri percebe que a Miko já sabia da condição desde então. Kai pergunta qual é a condição, mas a Eiri diz que não deveriam pressioná-la a revelar. Nesse instante, o pai da Hikari chega e resolve explicar. A condição dela causa falência total dos órgãos com o tempo e não tem cura. É difícil de tratar mesmo com a medicina moderna. E avisaram que se ela desmaiar de novo, talvez não chegue ao ano novo. Os amigos da Hikari ficam arrasados, então o Kai pergunta se ela sabe do problema. O pai confirma que sim, dizendo que ela tem faro apurado e teve que contar quando ela perguntou. Ele comenta que, apesar de tudo, a Hikari nunca parece doente, sempre tão cheia de energia quando estão juntos. A Miko explica que é por causa dos remédios, que abafam os sintomas, e dos bônus de status que recebem no calabouço. O pai da Hikari fica chocado ao saber que a filha frequenta o calabouço, especialmente porque ela dizia aos pais que só ficava no parque nos fins de semana. A Miko pede desculpas por ter escondido isso, mas ele a tranquiliza, dizendo que talvez fosse o que a Hikari queria. Kai se pergunta por que a Hikari, tão doente, arriscaria ir ao calabouço. Miko conta que, ao descobrir a doença, pesquisou e achou um remédio milagroso chamado Elixir que supostamente cura qualquer enfermidade. Dizem que está escondido no calabouço e vale centenas de milhões de ienes no mercado negro. Não muito depois, a Hikari apareceu de surpresa, e a Miko ficou pasma ao vê-la fora do hospital. Hikari confessou que tinha fugido, Miko insistiu que ela voltasse na hora, mas Hikari perguntou se ela pretendia ir ao calabouço atrás do Elixir, e Miko negou. Hikari garantiu que via através da Miko, e então Miko percebeu que Hikari queria ir junto. Miko ressaltou que Hikari também não conseguia esconder segredos dela, e avisou que o calabouço era perigoso demais. Ela se recusou a levar Hikari para um lugar assim, mas Hikari estava igualmente decidida a não deixar Miko ir sozinha. A briga esquentou e elas resolveram sair para conversar longe, para não chamar atenção. Ao saírem para falar, Hikari levanta que, se encontrassem o Elixir, isso poderia impulsionar a pesquisa médica. Ela acreditava que, se dessem certo, qualquer pessoa com uma doença incurável poderia se beneficiar. Miko ficou surpresa com aquilo, e Hikari confessou que também queria o Elixir para ela mesma, mas que encontrá-lo traria alegria a muita gente. Ela tinha certeza de que ajudaria incontáveis pessoas, e ouvindo isso, Miko concordou em explorar a masmorra com ela. Eufórica, Hikari abraçou Miko, dizendo que ir à masmorra era tudo o que podia fazer agora. Prometeram achar o Elixir juntas, e resolveram que, antes, precisavam assistir a uma palestra para exploradores. Hikari até comentou que, se dessem certo, poderia virar uma heroína para os doentes, e Miko a incentivou, dizendo que ela podia sim. Logo os outros souberam de tudo, e Miko observou que, mesmo doente, Hikari se preocupa mais com os outros.
Ela explicou que Hikari é assim mesmo, por isso não podia deixá-la para trás. Miko pediu desculpas ao pai de Hikari por não ter contado antes, mas ele a tranquilizou e disse que estava feliz por a filha ter uma amiga como ela. Ele agradeceu a Miko por explorar a masmorra com Hikari, e Miko disse humildemente que só estava fazendo o que podia. Kai então teve a impressão de já ter ouvido essa frase antes, e Miko acrescentou que, assim como Hikari quer ser herói dos doentes, ela quer ser a heroína pessoal de Hikari. Ela pediu desculpas a Kai e Eri por não ter contado sobre a doença de Hikari, mas eles disseram que tudo bem, que teriam feito o mesmo no lugar dela. Ambos prometeram ajudar a achar o Elixir, embora Miko avisasse que não tinha certeza se ele existia de verdade. Eri insistiu que acreditaria porque Hikari acreditava, e Kai concordou, dizendo que sempre achou o Elixir uma lenda, mas agora queria ver com os próprios olhos. Eri sugeriu que fossem mais fundos no labirinto, convencida de que o monstro que guarda o Elixir estaria nos andares inferiores. No dia seguinte, o trio avança até o 10º andar e esbarra num bando de camelos. Sylphie usa sua canção para turbinar as habilidades de todo mundo. Kai manda Miko cuidar dos monstros à direita, enquanto Eri enfrenta os da esquerda. Ele decide encarar os do meio, mas Belly se oferece para ficar no lugar. Kai aceita, e Lysuria pergunta o que fazer, então ele manda ela ficar de prontidão. O time se espalha. Eri elimina rápido os alvos com suas técnicas. Miko confunde os inimigos com ilusões para Snatch finalizar, e Belly varre os oponentes com suas espadas. Eles percebem que nenhum monstro dropou um Elixir, e Kai comenta que achar um remédio milagroso assim não vai ser fácil, então decidem continuar caçando. Enquanto isso, Luceria ainda está abalada com a notícia da doença incurável da Hikari. Sylphie demonstra ansiedade para encontrar logo o Elixir, e Kai se espanta com o calor no calabouço. Miko acha estranho, não bate sol aqui, mas Eri dá de ombros, calabouço é sempre um lugar esquisito. Kai pergunta a Sylphie e Laceria se também sentem o calor. Elas confirmam dizendo que já estão acostumadas com temperaturas extremas. Belly, com ciúmes, pergunta se Kai não vai checar ele também, quando de repente sente um monstro por perto. Ele avisa Kai que o bicho está bem abaixo, e de repente um monstro irrompe da areia e abocanha Kai. Luceria se prepara para soltar sua chama infernal da destruição para ajudar, mas Sylphie adverte que ela pode queimar o mestre junto. Miko então rapidamente usa sua ilusão para forçar o monstro a soltar Kai, e antes de Luceria atacar, Belly entra e elimina a criatura. Luceria fica irritada por terem roubado o momento e começa a discutir, mas Kai a acalma prometendo que ela enfrenta o próximo. Mais tarde visitam Hikari, que brinca que queria ver o Kai sendo enrolado pelo monstro. Kai pensa que é a última coisa que quer que as pessoas testemunhem, mas Hikari também está curiosa para ver a cara de raiva da Lyceria. Miko e Eri dão risadinhas, dizendo que foi até fofo. Hikari espera sair do hospital logo e voltar pro calabouço. Miko concorda, mas depois a vemos em prantos, se perguntando como Hikari continua sorrindo, mesmo sabendo da própria condição melhor que ninguém. Kai intervém, acalmando-a ao mencionar que a carona dela chegou. Eri acompanha Miko até em casa, mas antes de ir embora, lembra Kai do tipo de herói que quer ser. Insiste que agora quem ela deve proteger é a Hikari. E Kai sente que já ouviu essa fala antes. Mais tarde, Katsu liga para Kai e pergunta se ele visitou Hikari. Kai confirma, mas admite que não consegue contar a ela toda a verdade sobre a doença. Ele então recorda uma vez em que Katsu chamou o pai dela de mentiroso por ir para o calabouço, apesar de prometer que não iria. O pai dela explicara que mesmo que ele optasse por não explorar a masmorra, alguém teria de descobrir seus segredos, e ele queria ser essa pessoa pelo bem de todos. Kai então diz a Katsu que ligaria depois, e percebe que ainda há tempo antes da masmorra fechar. Voltamos a ver Kai na masmorra, onde Belly percebe outro inimigo lá embaixo. Kai supõe que seja o mesmo tipo de monstro de antes, mas logo vê que é diferente quando a criatura surge do chão. Ele pensa no pai da Katsu e decide que ele também deveria estar fazendo o que puder agora, na esperança de se tornar um herói um dia. Mais tarde vemos Katsu percebendo Kai voltar da masmorra, visivelmente cansado. Ao chegar em casa, vai direto tomar banho. A mãe pergunta se o trabalho extra não está o deixando exausto, notando que ele tem chegado tarde. Ela pede para não se sobrecarregar. Ele garante que não vai e cai exausto na banheira, dormindo. A cena muda para a aula de Kai no dia seguinte. Ele chega atrasado, pede desculpas ao professor, que comenta que ele tem se atrasado todo dia. Ao se sentar, Katsu olha preocupada por ele. Mais tarde, alguns colegas conversam sobre o spin-off Dungeon Love, elogiando muito e contando que maratonaram 5 episódios de uma vez. Katsu ouve que os amigos de Kai planejam ir ao hospital e a convidam, mas ela recusa. Ela pede que transmitam seus melhores votos a Hikari e eles concordam. Em seguida vemos Kai e os amigos indo ao parque, preocupados porque ele parece exausto. Ele pede que não se preocupem, diz que só está com sono. Ao chegar ao parque, os amigos vão ver Hikari enquanto Kai segue direto para a masmorra procurar o Elixir. Shinji pergunta a Hayato se devem ajudar, mas Hayato responde que só atrapalhariam, pois são fracos demais.
A cena muda para o hospital, onde ficam com Hikari até a noite. Jogam cartas com ela e ela ganha todas as partidas. Brincam que ela é forte demais e Hikari declara com orgulho que foi treinada pela Miko. Então Hayato sugere jogar outro jogo da próxima vez, mas Shinji tem certeza de que perderá também. Hayato decide levar um videogame na próxima visita, só para descobrir que Hikari é uma jogadora lendária nesse jogo também. Hikari começa a tossir, então Hayato e Shinji a encorajam a descansar. Ao se despedirem, ela pede que agradeçam ao Katsu pelo presente de melhora, e eles contam que o Katsu anda preocupado com ela. Hikari concorda com a cabeça, mas fica triste por ele não ter vindo nenhuma vez. Hayato tenta explicar que Katsu não gosta de vir ao parque e insinua de leve que é por causa de multidões. Mas Hikari sente que escondem algo e pergunta em voz alta se Katsu tem ligação com o Capitão Katsuragi. Hayato e Shinji vacilam, evitam o assunto, até que Hayato escapa e pergunta como ela soube disso. Hikari responde que anda lendo muito e um dos livros mencionou o Capitão Katsuragi, então ela ficou curiosa porque eles têm o mesmo sobrenome e se parecem. Hayato suspira e confirma que o Capitão Katsuragi é na verdade o pai do Katsu. Hikari não se surpreende muito e explica que, pelo que leu, o pai do Katsu foi o primeiro capitão da Unidade Especial de Exploração de Masmorras e foi aclamado como herói. Ele desapareceu após sua última transmissão, dizendo ter alcançado o 41º andar. Ela conclui que Katsu evita o parque, porque lá as lembranças do incidente voltam. Shinji acrescenta que o Katsu também está preocupado com o Kai e os outros que exploram a masmorra, e Hikari se culpa por aumentar essa angústia. Ainda assim, ela acredita que o Capitão Katsuragi está apenas desaparecido e pode estar vivo. Declara que quando melhorar, vai alcançar o 41º andar e talvez descer ainda mais para procurar o pai do Katsu. Ela espera que, se conseguir, o Katsu possa voltar ao parque sem tristeza e quem sabe um dia eles possam explorar a masmorra juntos. Shinji e Hayato dizem que ela precisa melhorar primeiro e Hikari fica mais determinada do que nunca a se recuperar. Enquanto isso, vemos Kai e as garotas lutando contra uma esfinge na masmorra. Sylphie começa a cantar, fortalecendo todos. A esfinge reage com um ataque de fogo poderoso. Belly corta as chamas com rapidez e Luziria emenda com sua chama infernal da destruição, causando dano. A besta não é vencida e tenta contra-atacar. Miko intervém, lançando uma ilusão sobre a esfinge. Eri ataca em seguida, enquanto Miko e Snatch disparam contra a criatura. Finalmente Kai avança e, empunhando sua espada mágica, dá o golpe final. Ao monstro cair, Kai e os amigos sobem de nível. Sylphie e Belly elogiam, mas Luziria fica irritada por só eles terem subido. Belly tenta elogiá-la e ela corta seco. Ele é 1 milhão de anos novo demais para receber elogio. Então percebem um grande cristal deixado pela esfinge e se maravilham, até constatarem que não é o elixir que procuravam. Kai decide com firmeza seguir adiante e chegar ao portão ainda hoje, mas os companheiros pedem pausa para comer. Então ele os alimenta. A cena muda para a avaliação, onde descobrem ter ganho 4.590.000 ienes na expedição. A avaliadora começa a dividir em 3, mas Kai manda repartir em 4, incluindo a Hikari no grupo. Ela concorda, e depois Kai e os amigos se preparam para sair do parque. No caminho de saída, Kai pergunta às garotas se foi certo mergulhar no calabouço num dia de semana, e elas garantem que tudo bem, já que não tinham outros planos. Miko percebe que Kai parece cansado, e pergunta se ele tem dormido o suficiente. Kai minimiza, pede que não se preocupem e vai para a estação tentando esconder o rosto exausto. Mais tarde o vemos assistindo a série de que os colegas falaram, na tentativa de aprender como conseguir itens raros. Ao assistir, conclui que a chance de itens raros aumenta quanto mais profundo se vai, então começa a pesquisar os monstros do 12º andar. A cena corta para a escola, onde Kai está dormindo na aula. O professor tenta acordá-lo em vão, e os colegas riem. Assim que a escola acaba, Kai tenta ir direto para o calabouço, mas os colegas o seguram. Eles o imploram para descansar hoje e não se esforçar demais, mas ele ignora. Katsu também suplica que ele descanse, dizendo que sabe que ele faz tudo por Hikari. Ela diz que se preocupa com Hikari também, mas ainda quer que ele descanse. Mesmo assim, Kai teimosamente parte. Mais tarde vemos ele parado na entrada das escadas para o 12º andar com seus servos. Eles hesitam, sem os outros do grupo, e Kai decide que vão entrar só para fazer reconhecimento rápido. Só que ele está tão exausto que desaba no chão, os servos correm perguntar se está tudo bem e ele garante que sim. Sophie percebe o cansaço, Luceria também, então a preocupação da Belly sugere parar por hoje, e o grupo concorda. Kai agradece a preocupação, insiste que tá tudo certo porque é só uma busca rápida, promete voltar se ficar perigoso e eles descem pro 12º andar. Para surpresa deles, o andar inteiro está coberto de gelo. Kai percebe que vão precisar de equipamento melhor para atravessar e sugere dar mais uma olhada. Sylphie diz que não sente monstros por perto.
Andando com cuidado, Kai quase beija o gelo com o traseiro. Laceria acha que pode derreter com sua chama do inferno, mas Kai logo manda segurar a onda. Seguem adiante, e não há nada por ali. Belly comenta que o lugar tá esquisito. Quando Kai decide voltar, Sylphie de repente sente monstros se aproximando e o número deles não para de crescer. Ela percebe que é uma debandada e o grupo se prepara. Uma horda de monstros vem correndo. Sylphie ergue seu muro de donzela de ferro para proteger todo mundo, manda correr e eles fogem com Kai carregando Sylphie nos braços. Os monstros seguem implacáveis e Kai vê que não tem alternativa senão lutar. Pede que Sylphie cante para bufar o grupo. Luciria solta sua chama do inferno, mas a maioria dos monstros atravessa a barreira de fogo. Kai e o resto entram na batalha e abatem vários. Sylphie também se junta ao combate ao ver a multidão de inimigos, e no meio da luta, tanto ela quanto Lusuria sobem de nível. Enquanto lutava, Kai escorrega no gelo e um monstro o derruba. Ele é rapidamente cercado pela horda, que o pisa sem dar chance de levantar. O HP despenca, e Belly corre para salvá-lo. Por pouco tempo, tá complicado. Ele chega a tempo, mas Kai já está inconsciente. Luciria manda o Belly pegar Kai e correr, e ele pergunta o que vão fazer. Eles comem os cristais que os monstros largaram para recuperar forças e dizem que vão usar as novas habilidades para conter os monstros. Os monstros avançam e Sylphie e Luceria se preparam para usar as habilidades juntas. Luceria solta sua fúria do purgatório, enquanto Sylphie ativa o julgamento da deusa. A combinação poderosa arrasa os monstros restantes. Com a ameaça sumida, Belly tenta curar Kai com seu Dark Cure, lançando várias vezes, mas Kai não reage. Em pânico, Laceria sobe em cima dele e começa a estapear as bochechas na tentativa de acordar. Sem sucesso, Sylphie, esperta, resolve dar uma poção, mas Kai não tem condição de tomar sozinho. Sem outra saída, ela o alimenta boca a boca com a poção. Vendo isso, Laceria fica com ciúme e faz o mesmo, e as duas continuam passando a poção como se disputassem um beijo. Belly fica com ciúme e tenta participar, mas as garotas o impedem rápido antes que a cena vire nojo total. Finalmente, Kai abre os olhos antes que a polícia chegue e todos suspiram aliviados. Ele agradece aos servos por salvarem sua vida, mas as feridas ainda não cicatrizaram, então ele desmaia de novo. A cena corta para um médico checando Kai no parque. Os amigos correm, ansiosos pelo estado dele. Eles perguntam o que aconteceu e Hitsugaya explica que Kai sofreu uma debandada de monstros. O médico garante que as feridas estão sarando bem graças à poção, mas recomenda descanso. Hitsugaya evita perguntas naquele dia, e as garotas se espantam de ele ter sobrevivido à debandada. Nico pergunta se ele está bem, e Kai, vulnerável, admite que foi tomado pelo terror. Mais tarde saem do hospital. As garotas oferecem acompanhar Kai até em casa, mas ele insiste que não precisa e diz que os vê amanhã. Enquanto se afasta, ele se sente um lixo por ainda não ter encontrado o Elixir e espera que Hikari possa perdoá-lo pelo fracasso. Vemos então Kai queimando tudo o que juntou sobre o Capitão Katsuragi. Notas, documentos, cada pista. Quando termina, vai ver Katsu. Começa pedindo desculpas, admitindo que não levou em conta os sentimentos dela esse tempo todo e enfim entende por que ela estava tão preocupada com ele. Kai confessa que pela primeira vez outro dia, realmente pensou que ia morrer na masmorra, e aquilo o apavorou. Agora entende que Hikari vem lutando com esses medos há muito tempo, e que Katsu também tinha medo por ele. Kai explica que o pai dela era seu herói, e ele sempre quis ser um herói igual a ele. O Capitão Katsuragi liderou a equipe especial de exploração das masmorras e conquistou muito, mas depois que sumiu, a galera virou contra ele, cuspindo críticas e piadas cruéis. Kai lembra ter visto Katsu chorar por causa disso, e na época ele não tinha palavras para defender o pai dela. Lá no fundo ele sabia que aquela gente estava errada, e isso acendeu sua determinação de se tornar um herói. Kai quis dar seguimento ao que o capitão começou e desvendar os mistérios da masmorra, não pela glória, mas para provar que Katsuragi era um herói de verdade, e assim Katsu não precisaria mais ficar triste. Foi por isso que suportou 2 longos anos matando slimes, mas agora ele declara acabou com a masmorra, não pensa em voltar. Katsu, porém, não acredita e diz que ele está mentindo. Ela admite que talvez ele tenha começado por ela, mas agora é diferente. Ele faz isso para ajudar Hikari. Lembra quando o pai perguntou se ela sabia o que significava herói. Ao dizer que não sabia, ele explicou que a origem da palavra é proteger. Um herói é quem aguenta solidão, ansiedade e perigo, quem está disposto a se sacrificar pelos outros. Isso é um maldito herói. Mas naquela época, Katsu não entendeu o que o pai queria dizer. Ele disse que um dia ela entenderia, que ele também queria dar o melhor por alguém, e agora ela finalmente entendeu. Ela explica a Kai que dar tudo por outra pessoa é o que significa ser herói. Ela diz ao Kai que ele não é só um figurante, já é um herói.
é o herói da Hikari, e também o dela. Katsu admite que não quer que ele volte pro calabouço porque isso a deixa preocupada, e que isso a apavora de verdade. Mas se ele parar agora, ela sabe que os dois vão se arrepender. Ela o pressiona a voltar pro calabouço e salvar a Hikari. Kai hesita, diz que não sabe até onde terá que ir, nem se o Elixir existe. E Katsu, com um sorriso decidido, manda ele fazer o que puder. Inspirado pelas palavras dela, Kai agradece e pega a mão dela. Katsu cora com um contato inesperado, e ele diz que ela lhe deu um motivo para lutar de novo. Ela sorri e faz ele prometer que, se for, volte inteiro. Kai concorda com a cabeça e promete voltar. No dia seguinte, de volta ao calabouço, Kai sugere ao grupo caçar slimes. Explica que se ele realmente consegue atrair qualquer coisa, como a Eri disse, slimes podem ser o jeito mais rápido de achar o Elixir. Ele lembra que foi assim que conseguiu a Sylphie e a Lisúria. Mas Miko, presa ao pensamento tradicional, insiste que itens raros só aparecem nos andares mais profundos. Eri contesta isso, lembrando que Kai pegou sua espada mágica no 5º andar e encontrou Sylphie e Lisúria no 1º. Sylphie concorda com seu mestre e pergunta se ele conhece as leis de causa e efeito. Quando Kai admite que não, ela explica que tudo acontece por uma causa. Sem causa, nada surge. Ela acrescenta que seu mestre está ali porque tem algo a cumprir, e por isso conheceu todos eles. Agora estão ligados pela mesma lei. Promete que sempre ficarão juntos e que continuará seguindo-o, seja o que for. Luceria apoia a ideia de Sylphie, embora Miko e Eri fiquem confusas sobre o que ela quer dizer. Mesmo assim, decidem seguir o plano, movidas pelo desejo de ajudar a Hikari. Determinados, começam a caçar slimes com energia incansável, derrubando as criaturas como se não houvesse amanhã. Ainda assim, apesar dos esforços, não acharam nenhum slime raro, só gotas de cristal inúteis. Um dia, Shinji e Hayato resolvem se juntar à caçada, e Sylphie fica animada para conhecer os amigos do Kai. Cada servo do Kai se apresenta, e Miko agradece com sinceridade por tudo o que estão fazendo pela Hikari. Eles retomam a caça aos slimes, mas o resultado é frustrante. Só pegam pouca experiência e uns cristais mágicos miúdos. Depois de um tempo, fazem uma pausa e o Kai recompensa os servos dando uns cristais para eles, pelo esforço. Eri solta um suspiro comentando como é raro os slimes soltarem itens valiosos. Tentando quebrar o clima, Shinji deseja Feliz Natal para todo mundo, afinal tá pertinho, e Hayato, com um sorriso maroto, diz que seria ótimo se o Papai Noel trouxesse o Elixir que estão caçando. Os servos ficam sem entender, nunca ouviram falar de Papai Noel. Kai muda rápido de assunto e sugere uma festa de Natal, e os amigos entram na onda com empolgação. Decidem levar comida festiva para o calabouço. Kai ainda fala que devia levar a Hikari também. E Miko concorda alegremente, dizendo que só falta achar o Elixir para isso acontecer, quando Sylphie sente uma presença rara por perto. O grupo a segue e avista um slime arco-íris mais lá no fundo. Miko tenta correr até ele, mas Kai a segura, pedindo cautela. Pode ser uma chance única. E eles começam a bloquear todas as rotas de fuga com cuidado. Sylphie e Luceria atacam primeiro, lançando suas habilidades especiais no slime arco-íris, mas ele escapa por entre os golpes. Os outros entram na perseguição, porém a criatura ágil desvia de todo mundo, correndo loucamente atrás de uma brecha. O grupo fecha o cerco, apertando a rede, e finalmente, com esforço coordenado, encurralam e eliminam o slime evasivo. A cena corta para um hospital, onde vemos Nico e Eri apressados levando Hikari numa maca. O médico corre atrás, exigindo saber que diabos está acontecendo, mas eles gritam que explicam depois. Os pais da Hikari, vendo a pressa, decidem confiar e observam enquanto a levam direto para o calabouço. Lá, Miko desperta Hikari com cuidado. Ela abre os olhos sonolenta. Kai mostra um cartão de servo e explica que pertence à Rainha Fada Titania, e Luceria acrescenta que Titania é um servo do tipo cura. Miko, empolgada, diz que Titania pode curar a doença dela, então Kai pede para Hikari invocar Titania e se tornar sua mestra. Hikari hesita, perguntando se eles têm certeza mesmo disso. Eles assentem, pedindo desculpas por não terem achado o Elixir, mas Hikari sorri, agradecida por terem encontrado algo que ajudaria, e concorda, invocando Titania. A Rainha Fada surge e logo pergunta a Hikari se ela é sua mestra. Hikari acena se apresentando, e então Kai e Miko explicam rápido que sua mestra está muito doente, e pedem se Titania pode curá-la. Titania examina Hikari e diz que não pode curá-la completamente agora, por causa do nível atual. Luceria, preocupada, pergunta se realmente não há mais nada que Titania possa fazer. E Eri lembra que Titania disse não poder curar totalmente, só parcialmente. Titania confirma que pode ajudar até certo ponto, e todos a incentivam ansiosos que tente. Com um aceno compreensivo, Titania canaliza seus poderes e começa a curar Hikari. Momentos depois, Luceria pergunta como ela se sente, e o rosto de Hikari se ilumina em sorriso enquanto ela se levanta com facilidade e até se mexe como antes.
Tomada pela alegria, Miko abraça Hikari forte. Hikari, emocionada com o esforço de todos, agradece dizendo que é o melhor presente de Natal que poderia receber. Chama Miko de heroína, e ainda diz que todo mundo ali é seu herói também. Ela também agradece a Titânia, que fica grata pelas palavras. Titânia sorri e diz que espera servir sua nova mestra. Mais tarde vemos Kai explicando tudo para Katsu. Ele conta que a magia de recuperação de Titania vai durar só 1 ano, mas que Titania comentou que ao subir de nível poderá usar uma poderosa cura chamada Yggdrasil, que, se certas condições forem atendidas, cura de uma vez todas as anomalias físicas. Então Kai explica que o objetivo atual é ou achar o Elixir dentro de 1 ano, ou fortalecer Titania para usar Yggdrasil. Ele diz a Katsu que por isso continuará se aventurando na masmorra. Katsu pergunta se ele ainda lembra da promessa que fez a ela, e Kai acena assegurando que voltará são e salvo. Katsu sorri e lhe deseja sorte, e enquanto ficam ali juntos, começa a nevar. Observando os flocos caírem, ela lhe deseja um Feliz Natal, e ele retribui. Kai tenta então juntar coragem para confessar seus sentimentos, mas quando está prestes a falar, a mãe de Katsu, que nunca aparecera antes, entra de repente. Ela interrompe, chamando o Katsu para entrar ou ele vai pegar um resfriado, então Katsu volta para casa. A cena corta para o Ano Novo, onde Kai e Katsu vão ao santuário rezar juntos, e depois Katsu pergunta o que ele pediu. Kai admite que rezou para poder explorar a masmorra em segurança. Katsu, um tanto irritada, diz que ele devia parar de pirar com a masmorra e pedir algo normal, tipo passar no vestibular. Kai ri, percebe que ela tem razão, e aí Katsu surpreende ao revelar que também pediu exatamente isso. Mais tarde vemos Kai na masmorra com seu grupo, e ele diz para todo mundo darem o seu melhor hoje. Hikari, com expressão determinada, jura se esforçar por aqueles que sofrem com doenças. E Miko diz que está focada em achar o Elixir, enquanto Eri afirma que quer entender o verdadeiro significado da força, e Titania declara que vai se dedicar por completo para curar seu mestre. Shinji e Hayato também garantem que estão prontos para fazer o que for preciso, e o grupo avança mais fundo na masmorra. À medida que seguem, o narrador finalmente explica. 13 anos atrás, começaram a surgir masmorras misteriosas pelo mundo, e hoje Kai e seus amigos continuam a explorar esses domínios enigmáticos. A cena final mostra o grupo no meio de uma batalha feroz contra um dragão colossal. Kai, com os olhos cheios de determinação, jura para si e para os companheiros que um dia será um herói de verdade. E é assim que termina a primeira temporada deste anime. Valeu por assistir, até breve no próximo anime. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para eu continuar trazendo mais.